Saudações, fã de esporte, muito boa noite. Noite de terça-feira, noite de NBB na ESPN. Semana 9, ginásio de São Januário. Em instantes no Rio de Janeiro, Vasco da Gama recebendo Pinheiros. Toda a tradição, tanto de Vasco da Gama quanto de Pinheiros, em ação aqui na ESPN. O Vasco da Gama, que vem de derrota na última sexta-feira, derrota por 66-60 contra o Basquete Cearense. Agora voltando a jogar em casa, jogando no Rio de Janeiro, equipe comandada pelo Alberto Bial. Vai ter novidade hoje, né, com a estreia do Caio Torres, que estava no basquetebol da Argentina e na temporada passada defendeu o Mogi. É uma das novidades aí do Vasco da Gama para essa sequência de NBB Caixa, que você acompanha toda terça-feira aqui nos canais ESPN. E vai enfrentar, o Vasco da Gama vai enfrentar um dos melhores times até agora da competição, terceiro colocado no momento, a equipe do Pinheiros, que no último Campeonato Paulista chegou nas semifinais, sendo derrotado pelo Paulistano, que depois seria derrotado por Franca. Mas é um trabalho muito forte, muito consistente aí do César Guidetti, o técnico da equipe do Pinheiros, com muito trabalho coletivo em especial, seja na presença dos norte-americanos aí do Dawkins, que jogava lá no Vitória, do Bennett, que segue aí com a equipe do Pinheiros. Nomes de muito destaque para a composição de um jogo coletivo muito consistente pela equipe da capital paulista. Então Pinheiros, que ainda não tinha, né, uma transmissão na noite de terça-feira aqui na ESPN, finalmente debutando também na ESPN. O Vasco já teve transmissão antes, né, no início da temporada, um confronto até contra o Bauru. E o Vasco, em instantes, recebe a equipe da cidade, da capital paulista. Esse é o Vitinho, destaques da partida. O Vitinho, ex-armador, a temporada passada estava no Mogi, estava como reserva do Mogi. E chegando ao Vasco da Gama aí, 1,86 m, 23 anos de idade. Essa mudança dele de Mogi para uma equipe que permita ao Vitinho mais minutos de quadra, muito boa, até para a evolução de carreira do número 9, o armador de muita qualidade. O Vitinho em destaque, vamos falar bastante aí do jovem Vitinho em ação no comando da armação do Vasco da Gama, para enfrentar a equipe do Pinheiros, que tem o Cordero Bennett, o norte-americano de 30 anos, 1,83 m, o armador, como uma referência ofensiva aí, com 29,9 minutos por jogo e 15,5 pontos por partida. Olho no Bennett. Bennett tem muito impacto no basquetebol nacional e é referência da equipe do Pinheiros, que daqui a pouco enfrenta o Vasco. Pinheiros na semana passada enfrentou a equipe do Franca, atual líder do NBB Caixa, num jogo na capital paulista, no ginásio do Pinheiros. E o Pinheiros teve grande desempenho, uma vitória bem significativa, até garantindo com isso, né, se consolidando, se estabelecendo ainda mais no topo do NBB Caixa e se garantindo de forma mais do que oficial na Copa Super 8 também, esse torneio final agora de ano de 2018, no final do mês de dezembro, que você também vai acompanhar alguns jogos aqui nos canais ESPN. Fique ligado também na Copa Super 8. Aí o Betinho jogava no basquete cearense temporada passada, inclusive em série até contra o Pinheiros. Vamos então às escalações dos quintetos titulares para essa noite. Stocks chegou agora, então Stocks ainda manequim. Vitinho, Wokori, norte-americano, Jameson, que vem com um ótimo trabalho no Vasco. E outro manequim também, porque chegou agora também. Quem chega agora ainda é manequim. Caio Torres, com o número 31, o Stocks já esteve em ação pelo Vasco da Gama nessa edição do NBB Caixa. O Caio Torres está debutando, está estreando justamente hoje. Dawkins e Bennett, a dupla norte-americana. Titular, o Isaac, número 7, o Renato Carbonari, número 15. Passou pelo Vasco, antes pelo Paulistano. E o Toledo, número 13, o pivô, a equipe do César Guidetti, o técnico. E no Vasco da Gama, como já falamos aqui, o técnico é o Alberto Bial, figura carismática do basquetebol nacional. Trio de arbitragem para o ginásio de São Januário: Cristiano Jesus Maranho, Gustavo Edson Matias e o Gregório Aguiar Lelis. Este o trio de arbitragem para daqui a pouco acompanhar Vasco da Gama e Pinheiros aqui nos canais ESPN. Chegando com informações direto do ginásio de São Januário, a repórter Débora Gares. Fala, Débora, boa noite. Boa noite para você. Estou aqui do lado do técnico Alberto Bial para falar um pouquinho sobre essa partida. O Vasco ainda atrás de uma vaga no Super 8 e você estreando o Caio Torres hoje à noite, tendo Stocks mais uma vez, dessa vez pela primeira vez jogando em casa. Expectativa para o jogo e comentar esses dois jogadores, esses dois atletas em campo.
Eles vieram suprir essas duas vagas que foram abertas no começo do campeonato, né, pelos probleminhas que nós passamos, e vieram encaixar muito bem na equipe, né? O Caio é um pivô dominante e com muita rodagem, e trouxe uma experiência a mais para a equipe. E o Stokes é um excelente defensor. E com isso faz com que a equipe hoje tenha mais rodízio, a gente possa fazer, ter dentro da quadra a equipe sempre com força física para poder fazer uma defesa forte e levar menos de 80 pontos e fazer mais de 80 pontos. Essa é a meta da equipe para buscar uma grande vitória hoje aqui. Queria dar um grande abraço no Diabo Loiro, grande Vlamir, e no Gentleman, Eduardo Agra, que é um dos grandes amigos que eu fiz no basquete, e um que não está na transmissão, mas está assistindo, que é o tio do Duda, Sérgio Macarrão, que é um grande amigo meu. Há muito tempo que eu não tenho a possibilidade de dar um abraço nele. Grande abraço ao Sérgio Macarrão. Certo, então, obrigada. Tem a palavra do técnico Alberto Bial, que aproveitou para dar um recado. Daqui a pouquinho a gente fala com o Zezinho. Isso, está aproveitando o Eduardo Agra, certamente acompanhando a transmissão lá em Recife, no estado do Pernambuco. Certamente recebeu também o abraço aí do Alberto Bial. Daqui a pouco a Débora Gares também ouvindo o César Guidetti. Então, um jogo de muita importância para o Vasco da Gama, devido em especial não só a questão, evidentemente, principal do posicionamento, batalha por vitória, por melhor posição na tabela, na classificação, mas também com mais uma partida do Stokes e também com a estreia do Caio Torres, uma formação nova, uma formação diferente. O Vasco da Gama até agora com 4 vitórias em 11 jogos, na colocação na tabela, vem com um jogo valioso demais para essa partida em busca da mente vaga na Copa Super 8. E o Pinheiros, repetindo, tem de vitória contra a Franca. Franca que disputa a final da Liga Sul-Americana ainda nessa semana, já está 1-0 contra o Instituto Córdoba, e Franca que tem apenas 2 derrotas no NBB Caixa. A primeira tinha sido contra o Botafogo na semana passada. Na última terça-feira, a equipe do Pinheiros teve um grande jogo e a vitória em casa, com o Bennett anotando 21 pontos em pouco mais de 31 minutos de quadra. O Isaac teve 14 pontos. O Betinho teve 19 pontos. Então foi um jogo coletivo muito forte do Pinheiros. Necessário, vital para um grande resultado. Foi o que aconteceu. A vitória por 91-79 contra a equipe do Franca, no ginásio Henrique Vilaboim, na casa do Pinheiros, na cidade de São Paulo. Vamos ouvir um pouquinho do Alberto Bial. 7, 3, não sei o número, Toledo e o Renato Pinto. Todos os jogadores, qualquer bloqueio indireto, você saindo por cima, qualquer pique, qualquer bloqueio direto, step, saindo lá, você não, coração. 1 contra 1. Nada do cacete. Sai no arremesso. Eu tenho hoje na quadra 5 jogadores valentes para marcar 1 contra 1, 2 contra 2 e box out. Não tem arremesso livre mais. Nossa equipe vai marcar pra caraca. Estamos jogando além disso. Coração pra jogar, hein? Vamos para mais uma edição de Conversa com Bial. E agora a Débora Gares ouvindo o César Guidetti. É isso, Débora? Exatamente, o técnico do Pinheiros está aqui do meu lado para falar sobre a expectativa para essa partida. Você já tem a vaga no Super 8 garantido, mas uma campanha que sempre pode ser melhorada, trabalhada. Como é que você leva o seu time para o jogo de hoje? Boa noite. A gente está aí na reta final do primeiro turno, já visando o Super 8, mas como você disse, tentando a melhor colocação possível. Então, isso passa pela vitória hoje. Estamos bastante concentrados, respeitamos o time do Vasco, mas vamos para cima deles. Boa sorte, obrigada. Rômulo. Obrigado, Débora, e também aqui os nossos comentaristas, dupla de comentaristas dos canais ESPN para essa noite. De novo, Basquete Brasil, time BB aqui nos canais ESPN, Vlamir Marques e Gustavo Hoffman. Boa noite, Vlamir. Você lá sempre performático, Alberto Bial, hein, Vlamir? Boa noite. Boa noite. Eu queria que a Débora retribuísse ao Bial as palavras elogiosas, né, que ele teve em relação a mim. Somos amigos há muitos e muitos anos. Não cheguei a jogar contra ele. Quando eu parei de jogar, ele estava começando.
Agora eu fico muito feliz com esse jogo, não somente porque é mais um jogo, é pela história que essas duas equipes têm em todo o seu tempo, né? O Pinheiro já vem há muitos e muitos anos tendo basquetebol, às vezes mais fraco, às vezes mais forte. Com a ida do Rocinho, inclusive quando ele foi diretor do basquetebol, diretor de esporte do Pinheiros, ele montou uma equipe muito forte, né? E a partir dali a equipe nunca mais perdeu a sua força. O Vasco entre altos e baixos, participa, não participa, vai, não vai, agora está aí firmada, entendeu? Tem uma equipe regular ainda, não é uma equipe a ser campeã, mas tá disputando, isso que é o mais importante. O exemplo do Corinthians, não é uma grande equipe, mas está disputando, voltou ao cenário outra vez, né? Vamos torcer para que tudo corra bem. Boa noite, Gustavo Hoffman. Vasco em Pinheiros em ação aqui na ESPN. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Romulo. Boa noite, Vlamiro. Boa noite, fã de esportes. Expectativa de muitas bolas de 3 pontos, principalmente do time de Pinheiros, que tem essa bola como um dos pontos fortes da equipe, principalmente com o Kenny Dawkins. O Bennett também mete bola de fora, o Betinho quando sair do banco de reservas. Pinheiros está melhor na tabela, mas o Vasco jogando em casa com os reforços vai marcar muito forte também. Vamos então para o jogo, você participa conosco, hashtag NBB na ESPN. Para mais uma noite de novo Basquete Brasil nos canais ESPN. Erro aí, desperdício do Vasco na sua primeira ação ofensiva praticamente. Então, trabalho do Pinheiros aí com o Bennett. Trabalho do Bennett, deslocamento do Toledo com opção, recebe o Toledo, lateral de garrafão. Acompanhado pelo combate, ele tenta ação individual, o Toledo não converte, batalha pelo rebote, insiste, prevalece o Toledo, volta, o jogo passou pelo Renato, fica aí com o Bennett. Recomeçando a equipe paulista, na capital paulista, nação individual não converte o Bennett e vem o Vasco da Gama na sua primeira investida na quadra de ataque. Tem o Gemerson, vem com belos números nessa temporada do Novo Basquete Brasil. Tem o Gemerson, arremesso frontal. Impecável, Gemerson. Diretaço para início de trabalho no Rio de Janeiro. Recomeçando em o Dawkins. Outro norte-americano aí da equipe, a paulista. Tentando a evolução, passou pelo Vitinho. Conexão feita com o Toledo, foi para o arremesso ruim. Rebote aí do Vasco. A gente toma o Vitinho, 3-0 Vasco. Equipe comandada pelo Alberto Bial. O Vasco da Gama, tanta atração tem o Vascão. Não converte o rebote aí com o Dawkins. Vem na evolução na quadra de ataque o Dawkins. Na passagem teve falta marcada. Apenas o início de confronto, 3-0. No detalhe de novo aí o Alberto Bial. O Pinheiros até agora nada, né? Ele está tentando, infiltrando, arremessando e essa bola não está caindo. Mas de qualquer forma é começo de jogo ainda, né? E eu queria um detalhe muito importante, porque eu não posso deixar de comentar. Esse menino Toledo, que joga no Pinheiros, eu fui técnico da mãe dele. Que legal. A mãe dele jogou basquete em São Caetano e ela atualmente mora na Espanha, porque o Toledo, quando foi para a Espanha, que jogou lá durante um certo tempo, a mãe foi junto e ela acabou ficando lá, não voltou mais. Aí o Curry pro Caio Torres, debutante da noite pelo Vasco da Gama. Trabalho de pivô, voltando aí pro Gemerson, quase desarmado pelo Renato. Restam ainda 10 segundos. Aí o Caio Torres, na passagem, quem despencou foi justamente quem o Vlamir ressaltou agora há pouco, aí o Toledo. E foi falta do Gemerson na tentativa de bloqueio, derrubou, olha lá, em movimento, derruba o Toledo, usa o braço esquerdo ainda. E deu pra ver nesse início ali o Caio Torres ainda sem ritmo de jogo, né? Aquela bola que ele recebeu no garrafão era pra ter girado pra cima do Toledo, ganchinho com a mão direita, até pela diferença de tamanho. E a movimentação de ataque também da equipe do Vasco, ele sai muito para fora, né? Ele sai muito do seu ponto de ação, porque com esse tamanho que o Caio tem, o seu trabalho tem que ser lá embaixo, né? E ele entra, às vezes, sai de lá, vem aqui em cima ajudar na colaboração de um bloqueio, tudo bem, mas não para recepção de bola, né? Bola ele tem que receber lá embaixo. Caio estava no time do Olímpico da Argentina, ano passado, tem passagem pelo Flamengo, 2,10 metros de altura, temporada passada estava na equipe de Mogi, o Caio Torres. Este é o Renato, passagem pelo Vasco também no último ano, antes pelo Paulistano, marcação forte agora do Vasco, erro da equipe do Pinheiros, detalhe aí do Bennett. 3-2, detalhe de novo aí do Caio, que foi revelado pelo Pinheiros. Jogou na Espanha, também no Brasil atuou no São José, no Paulistano, depois, como já falei, no Flamengo, Mogi
e última equipe na Argentina no Olímpico. Trajetória já longa do Caio Torres. Remesse fora! Já temos um incendiário nessa noite, o Gemerson. 2 arremessos convertidos na bola tripla, 6-2. Gemerson. É o Toledo contra o Caio Torres. Belo trabalho do Toledo. O Caio não vai marcar o Toledo nunca, né? Inclusive, se o Toledo ele for para um chutinho mais próximo, ele vai arremessar uma atrás da outra, porque o Caio não chega nele com medo de ser batido. O Stocks pro Curry. Bela finta do Curry. Encontrou o aro, rebote com o Renato. Vem a transição da equipe do Pinheiro, sai com Bennett. Disparando, doutrinando, tentava ação. Posse ainda a do Pinheiro, sai do César Guidetti. Hashtag NBB na ESPN, no ginásio de São Januário. Reposição aí para a equipe paulista. Nesse início de confronto. Já falamos também da novidade desde a última semana também com o Stocks, o norte-americano também defendendo agora o Vasco, ele que defendeu o Joinville na temporada de 2017-2018. Aí o Dawkins, tem bloqueio do Toledo, Dawkins vai para o arremesso curto, batalha pelo rebote, Dawkins insistiu, mas a posse volta para o Vasco da Gama. Os norte-americanos, os Pinheiros começam errando demais, tanto o Dawkins como o Bennett. O Toledo, como o Vlamir já disse, leva ampla vantagem na movimentação dentro do garrafão contra o Caio Torres. Ele é muito mais ágil, é menor, 2-2 contra 2-10, mas na movimentação é um jogador mais inteligente, mais rápido que o Caio. E outra coisa, né, Rafa, o Caio, ele não chega no Toledo. O Toledo, ele tá livre para fazer um arremesso próximo da cesta, né, no mano a mano lá embaixo, talvez ele possa levar desvantagem, mas ele está tão marcado com tanta distância que ele poderia tentar um arremesso, não está tentando. E o Caio forçou agora, o Bennett foi acionado, foi municiado, não converte, rebote com o Gemerson. Aí começar o Vitinho, 6-4 Vasco. Aí a cadência do Vitinho. Dawkins no combate. Dawkins que antes era do Vitória. Agora também agora na temporada de 2018, na equipe do Pinheiros. O Curry foi para o arremesso muito forte, o Caio deu tapinha, ficou com Stocks, buscava de novo o Curry. E a posse volta para a equipe do Pinheiros na falha do Stocks. O jogo começou feio, né? Não digo que começou mal, mas começou feio, né? As duas equipes errando muito, né? 6-4, já com 5 minutos de jogo. É muito poucos pontos, né? Vamos ver se eles melhoram, calibram aí a melhor movimentação, né? A busca de um melhor arremesso, né? 6 pontos do Vasco nas 2 bolas de 3 do Gemerson. É que a gente ouve os técnicos falarem, né? Isso é normal, é comum. Então cria uma expectativa na minha cabeça diferente daquilo que está acontecendo, né? Entendeu? Então não vi acontecer nada até agora, tanto que o Bial falou e que o Cezinha falou. E recomeçando o Vasco da Gama. Trabalho do Vitinho. Feita a evolução para a direita, jogador do Mogi. Conexão feita. Ação individual do Vasco. Buscando a opção Isaac na marcação. Caio recebe, tentou a devolução. Aí foi meio aloprado. O Caio Torres. O Isaac no detalhe, que antes estava em Bauru. Agora na temporada 2018 também pela equipe do Pinheiros, que recomeça aí com o Bennett. Vai chegar o Stocks na marcação. O Stocks antes estava no Uruguai. O Góis, time uruguai, disputou até a Liga Sul-Americana. Isso na Joinville, depois Uruguai e voltando ao Brasil, o Stocks. O norte-americano. Deontay Stocks. Recebendo de volta, aí no detalhe. Última temporada, 14,7 pontos de média, o Stocks. O Joinville. De novo o Vitinho. Restando menos 10 segundos de posse. Serve ao Caio. Com licença, para botar! Diretaço aí! O Deontay Stocks não perdoou. E o Vasco, depois do arremesso do Gemerson, agora com o Stocks também. E o Dawkins converteu rapidamente, então 8-6. Trabalho do Vitinho. Jogo no ginásio de São Januário, NBB Caixa. Toda noite, terça-feira, tem novo Basquete Brasil aqui na ESPN. O Isaac tá na cola. O Caio foi acionado, foi pro arremesso, sofreu a falta no choque com o Renato. O Caio começa o jogo sendo muito acionado, mas ainda em uma rotação abaixo dos companheiros, né? Dá para perceber claramente isso. É verdade. Ele trabalha também, né, Rafa, mais nos bloqueios, né? Quando ele sobe e sai de lá, é usar a parede, né? O corpão que ele tem, né? Para fazer um bom bloqueio, um corta-luz, né?
E ele entra bem no pick and roll também, é que precisa ter um bom passe, né? Esse passe foi bom que deram para ele. Ele errou porque está fora de forma, com certeza, né? Mas o posicionamento dele está muito bom. Nesse pick and roll ele foi muito bem. Então ele, voltando ao basquetebol nacional, o Caio Torres para arremesso livre. Integrou Mogi, vice-campeão do NBB 10 na temporada passada. Ele teve médias no NBB de 12,6 pontos, 6,7 rebotes. Médias bem consistentes. Ele teve problemas em Mogi, né? Também, sim. Inclusive até comentário de que o Mogi é dispensado, né? Que ele já tinham desistido dele e tal, mas ele acabou se recuperando. Teve algumas partidas muito importantes. Recomeço do Bennett. O norte-americano também enquadra agora. Também o Ruivo. Pro arremesso frontal. Bola rebolou e não caiu. Rebote do Isaac. Rebote ofensivo. Recomeça o Pinheiros. É o Bennett. Busca a opção. Aqui não, queridinha. Melhor pro Stokes. Pra bandeja. Falta. Virou um duelo norte-americano pessoal e a falta marcada. O Stokes veio muito bem, né, Gustavo? O Bial já tinha destacado, né? Como ele é bom defensivamente. Essa troca de mão dele aí foi muito importante. Porque ele fez a passada para uma bandeja com a mão direita, né? Mas ele, ao sentir o toque, ele passou para a mão esquerda. Ele apenas não acertou o ponto da tabela, né? Mas foi um ótimo recurso. São bolas que qualquer garoto pode treinar isso daí, né? Não é só talento dele. Ele teve a capacidade de sentir o problema da aproximação do adversário e fez um bom arremesso. Pena não ter caído. Mas converteu tanto o primeiro quanto o segundo arremesso. Deontay Stokes, norte-americano, 12 Vasco, 6 Pinheiros. Pinheiros começa errando muito, né? 0 de 4 nas bolas de 3 pontos. E esse jogo do perímetro é muito forte na equipe do César Guidetti. Entrou o Betinho. Betinho pode dar um novo ritmo, né? Betinho infiltra bastante, veloz, filho do Pantera, né? Seu pai foi muito bom jogador, né? Conheci muito o Pantera, está em Rio Claro. E, olha, mas tem recursos, né? Eu acho que ele deve melhorar a equipe. Em recurso, 2 pontos e a falta! Extremo recurso do Bennett. Resiste ao impacto e doutrina com 2 pontos o norte-americano. Esse tem recurso. Você conheceu o Pantera, Rafa? Não conheci, infelizmente. Fale um pouco mais do Pantera, Vladimir, pai do Betinho, não é isso? O pai do Betinho foi um grande jogador. Ele, inclusive, destacou-se muito na equipe de Matão, quando o Matão disputava os campeonatos. Depois ele foi para Rio Claro, foi para Limeira também. Parece que em Limeira ele encerrou a carreira. Mas matava muito a bola, muito bom jogador. E nessa época o Betinho era garoto. O Betinho, eu conheci ele jogando em Mini, entendeu? Porque o Betinho foi jogador feito em Limeira também, né? Betinho é esse basquete cearense. Ele é de 88, então tá com 30 anos de idade o Betinho. Batalha do Caio Torres, intensidade do garfão, Gemerson com resgate. 12 Vasco, 9 Pinheiros. Ó o Duda Machado agora enquadra também o Duda, diretaço! Aí o irmão gostou. Arremesso impecável do Duda. 15-9 Vasco da Gama. Cartão tá bem no perímetro, hein, Gustavo Hoffmann? Cartão de visitas da família Machado. Voltando aí pro norte-americano, fez a finta. Visual era excelente e ele arremessou para mais 2 pontos para a equipe do Pinheiros. 15-11 Vasco. O Bial tá sempre com semblante inconformado. Em Débora Gares, o Bial é impressionante, hein? Essa conversa com o Bial seria bem mais intensa se fosse o Alberto, hein, Débora? Com certeza, ele não para 1 minuto. Agora há pouco, inclusive, ele estava gritando aqui pro Vitinho: inferniza o cara, inferniza o cara. Ruivo que se cuide, porque a orientação do técnico foi bem clara. Gostei. Inferniza! Foi infernal também agora. Que jogadaça do Stokes. Infernal para 2 pontos. Mas é uma boa forma de, né, chamar a marcação. Inferniza. Inferniza essa lambisgoia, viu, Renato? Contra o Caio Torres, duelo aí de gigantes. Renato ganha território, não converte, rebote ofensivo do Isaac. Voltou pro Betinho, pro arremesso impecável. Com licença para matar o Betinho. Agora aí o Pantera aprovou, hein, Vlamir? Agora o jogo vai ficar melhor, né? Porque
Tem o Duda de um lado matando bola, o Betinho matando de 3 também. Vem de encontro aquilo que os técnicos afirmam, né? Que é a proximidade da cesta e o arremesso de 3. De novo Vitinho! Alta complexidade. Aí o César Guidetti nem acreditou. 2 pontos iniciais do Vitinho. 19-14 o Weah. Dueto aí com o Betinho contra o Caio Torres. De novo Betinho. Busca opção individual, invade. Conexão feita pela esquerda. Vem um arremesso mesmo contestado. Isaac, meu caro Vladimir Max, melhoraram bastante mas o aproveitamento. A entrada do Betinho mudou a equipe do Pinheiro, né? Deu um outro ritmo, né? Evolução, hein, Gustavo Hoffmann? De aproveitamento, tanto de Vasco quanto de Pinheiros. E nas bolas de fora, principalmente do Pinheiros. Teve aquela infiltração do Bennett, que ele bateu para dentro, conseguiu a cesta e a falta, mas com arremessos de fora, Pinheiros volta para o jogo. 3 pontos de vantagem para o Vasco, o Stocks, que está bem intenso na partida. De novo é o técnico vascaíno, restando 24 segundos, reta final de primeiro quarto em São Januário. Amanhã tem NBA nos canais ESPN. Não perca! Inclusive tem estreia do Guilherme Giovannoni na transmissão. Daqui a pouco eu cito a rodada dupla da NBA nos canais ESPN. Agora temos pivô, Vlamir. É verdade. É o primeiro jogo, né? Estarei ao lado do Zé Boquinha e do Giovannoni, Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans em ação. E depois, na madrugada, tem Golden State Toronto. Rodada dupla da NBA na ESPN nessa noite de quarta-feira. Betinho acionando o Renato com frieza. Bela assistência do Betinho agora também, hein? Anotando 2 pontos. E estava faltando a pontuação do Renato, viu? O Renato é muito bom jogador, gosto muito dele. E até agora, me parece que são os 2 primeiros pontos dele. Isso mesmo, 19-18, Vasco fecha o primeiro período na liderança. Vamos ao intervalo e voltamos com muito mais aqui na ESPN, porque a vida precisa de esporte. Esse segmento é um oferecimento de Caixa. Participe da promoção Escolha Cartões Caixa. Bom, estamos de volta. Novo Basquete Brasil NBB Caixa aqui nos canais ESPN. Aquele abraço para o Eduardo Agra e também para o Newton Agra, o pai do Eduardo Agra, lá em Recife, acompanhando o NBB aqui na ESPN, não é isso, Vlamir? Newton Agra foi o árbitro. Tá feliz, né, Agra? Tá aí do lado do Paizão. O Paizão foi um grande juiz, né? Um juiz internacional, um dos melhores juízes do basquetebol nacional em todos os tempos, né? Ele, Renato Rigueto e outros, né? E então dá um abração nele aí, Agra. E volta rápido, hein? Volta rápido que você faz falta aqui. Estamos de volta, Gustavo Hoffmann. O jogo teve uma evolução muito grande aí de aproveitamento de arremesso na reta final do primeiro quarto, hein? Pinheiros entrou no jogo, né? Entrou no jogo com as mudanças que o Cezinha fez. Os jogadores que saíram do banco entraram muito bem, principalmente o Betinho. O Kenny Dawkins começou errando demais as bolas de fora, as infiltrações também. Com o Betinho o time cresceu. O Ruivo também distribuiu muito bem o jogo. Vamos então para o segundo quarto em ação no ginásio de São Januário. A gigantesca torcida do Vasco da Gama acompanhando aqui hashtag NBB na ESPN. Mais uma partida aí do Vasco no NBB Caixa. Weah no combate ao Vitinho, tirando com o Alexei, também quadra então número 20 para a equipe do Vasco. Alexei, Betinho, que intolerância! Grande ação defensiva, de forma contundente, de forma enfática. Recomeçando o Betinho, Vlamir citou, Gustavo também, a chegada do Betinho garantiu a evolução de performance do Pinheiros, diretaço, Isaac. 2 bolas do mesmo lugar, hein? Legal. 20-19, o Pinheiros assume a liderança, terceiro colocado na edição do Novo Basquete Brasil. Toda noite, terça-feira, tem NBB aqui na ESPN. Rebote ofensivo do Gemerson, batalha, um gladiador o Gemerson contra o Weah. O espaço é curto, acionado o Vitinho pro Alexei. Veio o Duda. Antes teve a infração, quem despencou lá foi o Gemerson. Daqui a pouco o Pilar enquadra pela equipe do Vasco. Tá aí no detalhe o Gemerson.
E aos poucos Pinheiros vai colocando seu jogo em quadra, né? É uma equipe, como a gente falou no Abre o Jogo, muito equilibrada. Então você tem o Bennett com média de 15 pontos por jogo. A Isaac, Betinho, todos os dois com 12 pontos por jogo. Renato, Dopkins também com 10 pontos. É uma equipe que distribui muito bem o jogo. Sim. Não tem uma grande estrela. E aí você vê, a bola do Isaac começou a cair. A bola do Betinho, ele entrou muito bem. O Renato já pontuou no final do primeiro quarto. Não tem o protagonista, né? Aquele que carrega o time, né? Aquele que termina o jogo com grande pontuação, né? Então essa divisão de pontos hoje no basquetebol é assim, né? Hoje é muito difícil você ver um jogador fazer 30 pontos. Até pelo tempo que ele joga, né? Ninguém joga muito tempo hoje, é 25, 30 minutos no máximo, né? No basquete FIBA, principalmente, né? É o do Lucão. Aí começando a equipe do Pinheiros, 20-19. Tá aí o Isaac. Betinho, marcação do Duda. Hashtag NBB na ESPN. Amanhã tem NBA na ESPN, hoje é NBB na ESPN. Rebote ofensivo do Ware. Levou a melhor contra o Gemerson. Jogo físico, de impacto e a falta. Tá no duelo justamente com o Gemerson. Que é até bom destacar, né? As últimas 2 temporadas do Gemerson foram pelo Pinheiros também. E antes no Paulistano, 25 anos de idade, ala pivô, número 6 do Vasco da Gama. O Gemerson, no NBB 10, ele teve 6,7 pontos e 2,6 rebotes de média. Foi um jogador muito valioso na equipe do Vasco da Gama. Detalhe do Pilar, que até tem passagem pelo Flamengo na sua trajetória no basquetebol nacional e carioca. E o Ware para o arremesso livre. A mãe do Pilar foi uma grande nadadora, né? Muito minha amiga, Eliana. E na década de 60, né? Eu ia assistir as competições no Corinthians, ela não perdeu uma prova. Fantástico. Ela deve estar no Rio assistindo, né? Eu não sei se ela estiver aqui. Um grande beijo. Olha, meu amigo, você conhece a mãe do Toledo? Conhece a mãe do Pilar. Comentarista conhece a mãe de cada jogador. E conhece a mãe do Betinho também. E o pai dele também, o Pantera. O pai, pois é. O Vitinho. Aí foi um convite ao prazer pro... Não! Que sirigaita! É bola pra enterrar. Erra na bandeja, Vlamir Marques. Bola pra enterrar, com as 2 mãos, sobe. Inclusive o jogador até respeitou ele, o jogador que acompanhava nem foi no toco, né? Aí, ele nem foi aí. Ele ficou mais preocupado com o jogador atrás dele do que com a cesta na frente. Ele puxou para a mão esquerda, errou. E olha que o Ware estava preparando o comentário já, que entrou bem no jogo também. Defensivamente ele vai muito bem nas trocas quando é necessário, conseguiu roubar a bola. Ofensivamente já pontuou 4 pontos. Só que bandejinha dessa aí não pode perder. Complicado, hein? Trabalho do Stocks. Forçou. Resgate do Caio Torres voltando. O Duda, que estava fora até da imagem. Depois o erro no passe. Não teve domínio aí o Pilar. 22 Pinheiros, 19 Vasco. Na sexta-feira, o Vasco desabou principalmente no terceiro quarto. O terceiro quarto, o basquete cearense foi dominante. O Vasco até reagiu, perdeu por 6 pontos, mas o terceiro quarto comprometeu demais a performance do Vasco no Ceará na última sexta-feira, na vitória do basquete cearense. O Ware. Também, né, tem que ter uma amnésia boa, o Ware, né, que perdeu a bandeja daquela forma. Castiga o emocional. Agora forçou o Isaac, olhando para um lado, olhando para o outro, teve muito contato. Mas não foi marcada a falta. O Stocks pediu, foi servido. 22 Pinheiros, 19 Vasco. NBB aqui na ESPN. Aí está o Pilar, jogador do Flamengo. Caio Torres, também ex-Flamengo. Agora é Vascão. 2 pontos do Caio Torres. 4 pontos para ele e 1 ponto de vantagem do Pinheiro, seu Ruivo. Vamos destacar o nosso abre o jogo, não. Ruivo servindo ao Ware. Arremesso frontal. Ela não cai. E o Vasco recomeça. Trabalho do Duda. Tentando evolução pela direita, serve ao Caio Torres, que encontra o Pilar, que vai para o arremesso diretaço. Grande trama coletiva. Não pode, né, Rafa? Um jogador com aquele tamanho do Caio, ele vai lá dentro, ele sai dentro do garrafão. Ele tem que agradecer o Pilar, né? E ele volta essa bola para trás. Total falta de confiança, né? Voltou aí para o Ruivo. Menos 10 segundos de posse, Ruivo na cabeça do garrafão. Vai para o arremesso e converte 2 pontos aí para Pinheiros. O Ruivo é um jogador que tem uma personalidade muito forte em quadra, né? O Ruivo não se esconde, ele não tem medo de bater para dentro. Quando o Ruivo está em quadro, o Pinheiros tem um armador que comanda realmente o jogo.
Trabalha agora, tentava o Caio, erra no corte. O Ruivo, ele é armador. Característica de armador. Armador nós temos vários no Brasil, né? Ali o Petrovic pode escolher o que ele quiser ali. Nós temos vários mais ou menos nas mesmas condições, né? Jogo empatado, estando 6-13, reposição do Duda Machado. Nós precisamos mesmo, alguns jogadores que jogam lateral aberto, de 2,7 m, 2,8 m, como tem o Canadá, como tem a maioria das equipes, né? Às vezes a gente fica uma equipe muito baixa na quadra. São bons jogadores, mas muito baixa para enfrentar os armários que nós temos aí pelo mundo afora, né? E esse tipo de jogador não aparece, né? Aparece um Marquinhos, mas mesmo assim, né? Não é tão forte assim, mas você joga contra o Canadá, por exemplo, esse jogo que nós perdemos aí, uma pancada, hein? Que jogam fora são todos fortalecidos, né? Não só os armadores também, né? Então nós precisamos desse tipo de jogador. Detalhe de novo aí do Bial. E o público vai chegando em São Januário, não é isso, Débora Gares? Vai chegando o público no ginásio no Rio de Janeiro. É chegando aos poucos, o pessoal até que foi bastante pontual por aqui. A gente tinha no começo do jogo um menino muito empolgado, mas agora ele sentou, chegou do lado do pai, não tá falando mais nada, mas ele gritava de um jeito que dava para ouvir lá de dentro do vestiário. Não sei se ele gritou agora aí, com esse desperdício aí do ataque do Vasco aí, o Pilar, que é o Henrique. Pilar não teve domínio, mais um desperdício vascaíno. O Vasco foi muito maldado, né? Já são 8 erros do Vasco. Pois é. Pouco tempo de jogo, 14 minutos de jogo, 8 bolas já desperdiçadas pelo Vasco. 9 agora com essa bola, essa foi a 9ª. É lógico que a gente sempre deve elogiar todo o basquetebol em qualquer lugar do mundo, né? Mas a gente também tem que dizer a verdade, né? Esse não é um grande jogo, não está um jogo bem jogado, né? O deste interessante pelo placar, 24-24, mas é muito baixo, já com 15 minutos de jogo, faltando 5 minutos para terminar o primeiro tempo. Então um placar muito baixo, né? Você vê, as bolas não estão caindo, então o jogo não flui, o jogo não fica bonito. Batalha pelo rebote de 2 pontos aí do Pinheiros. Bom trabalho do Toledo. Retomando a vantagem. Recomeça o Vasco. Que isso? Teve um desabamento do Curry. Caio Torres. Toledo já com 6 pontos. Esse é o Stocks. Stocks. Deslocamento do Curry. Acompanhado pelo Bennett. Aí o Duda. Você vê o Caio. O combate é o Toledo. Caio vai para o arremesso. Caio Torres. Belo arremesso. Os norte-americanos diriam fade away. 2 pontos aí do Vasco da Gama. O Caio Torres chegando a 6. Bennett, boa finta. Bennett para ação individual. Foi rejeitado de forma bem implacável pelo Curry. Recomeça o jogo aí com o Ruivo. Jogo empatado. Pouco menos de 5 minutos. Ruivo. Escapa, na ação individual, Ruivo, busca opção e desaba. Quando estava ainda 14 segundos, detalhe do Ruivo, chamando para si também na produção ofensiva do Pinheiros. Falta do Stocks, aliás, do Pilar dentro. O Stocks marcou muito bem fora. Stocks quase roubou a bola do Ruivo. Aí tinha um detalhe na ação defensiva do Vasco, depois sobrando para o Bennett. Enxugar a quadra um pouquinho aí, né? Porque o pessoal já estava meio derrapando de forma consistente na partida. Um descanso aí para o Ruivo, detalhe do César Guidetti. Estando 4:38 em segundo período. Reposição aí do Gabriel. Toledo. Dawkins. Batalha aí com o Vitinho. Conexão feita. De fora vem o arremesso do Gabriel. Tapinha do Toledo. Fica com o Pilar. Vem o Vasco da Gama e põe velocidade o Pilar. Faz o giro, um espetáculo. Henrique Pilar, grande investida. Grande giro, né? Espetacular agora, né? Pode ser considerada essa bola aí a melhor do jogo, hein? É uma ação. É um fundamento importante. Fazer o giro, você deixa o jogador para trás. É uma bola treinada, né? Tem que treinar. Só um detalhe do Alberto Bial. Este o Bennett. 2 pontos de vantagem para o Vasco da Gama.
Estamos em dezembro. Pinheiros que depois segue, né? Segue no Rio de Janeiro. Enfrenta até na quinta-feira o Botafogo. Né? Daqui duas noites enfrenta o Botafogo. E amanhã Ceará em Minas, São José e Brasília. Na quinta-feira, amanhã Ceará em Minas. Quarta-feira, um jogo até com transmissão do Twitter, no @NBB. Siga o @NBB para todo destaque. Também transmissões. Tem um link também quando a transmissão no Facebook. Mas também, evidentemente, com a transmissão no Twitter. Amanhã, Ceará em Minas, em Fortaleza. Transmissão do Twitter, do @NBB, a conta oficial do Novo Basquete Brasil. Vem o Dawkins. 2 pontos de vantagem para o Vasco. Faz o passe para o Bennett. Vitinho na marcação. Em deslocamento do Toledo. Este é o Ware. Recebeu de volta o Ware. Vai para o arremesso, não cai. Rebote ofensivo do Toledo. Levou a melhor Toledo. 2 pontos e a falta. Bela bola do Toledo. Ação incisiva do Toledo. Já chega, meu caro Vladimir Marques, a 8 pontos nessa noite o Toledo. Muito bem, né? Aliás, ele é muito bom jogador, né? Feliz que ele aproveitou essa queda, né, do jogador aí, do Lucão, e ficou de cara para cesta, né? Pelo menos até agora, para mim, do Pinheiros é o jogador com maior destaque, embora ele tenha jogado um pouco, saiu, voltou agora, mas pesa muito isso. 8 pontos já tá bastante quando a equipe do Pinheiro fez 28 apenas, né? Ele não começou bem a partida, foi pro banco, voltou muito bem, principalmente nos rebotes ofensivos. Já tem 3 no jogo. Aproveito destaque, já que o Eduardo Agra está acompanhando a transmissão lá em Recife. O Agra já baixou o ESPN App. Então baixa o ESPN App. Safado. ESPN App. Ô, Vitinho, calma aí, Vitinho. Então baixa o ESPN App também, Vitinho, para você se situar melhor amigo do fã de esporte na palma da sua mão. ESPN App. Você escolhe a sua modalidade preferida, o seu time do coração, e tem diariamente as notícias do mundo dos esportes no ESPN App. E o download é de graça. O jogo está empatado. E o Bennett no comando aí do Pinheiros. Movimentação aí do Toledo. Destaque da equipe do Pinheiros. O Toledo realmente aí com 8 pontos. Ação aí pela esquerda com Dawkins. Servindo ao Ware. Giro de combate do Gemerson. De novo Dawkins. Restando 5 segundos. Evitou a volta para a quadra de defesa. O Bennett vai para o arremesso no último instante. E depois a violação da equipe do Pinheiros. A posse voltando para o Vasco da Gama. Olha, o Dawkins ele já tem, acho que no Brasil, mais 10 anos, né? Eu lembro quando ele veio jogando pelo Paulistano. Ele e aquele outro. Eram 2, né? O Hawkins parece também. E ele acabou ficando por aí, né? Já jogou em várias equipes, eu imagino, né? Tava no Vitória antes. E ele tem feito um bom NBB, Vladimir. 10 pontos de média, com importantes bolas de fora pro Pinheiros. Hoje a bola dele não caiu ainda. Hoje não tá jogando bem. Tá faltando essa bola de fora pro Dawkins, e a gente sabe como que é o jogador o arremessador precisa da bola. Precisa que uma bola caia para ganhar confiança. Ele vai continuar chutando, o Dawkins não é um jogador que se esconde em quadra. Não é porque a bola não tá caindo que ele errou já. Até pegar o aproveitamento dele até aqui. O Dawkins chutou 3 bolas. Não chutou nenhuma de 3 pontos ainda, tentou 3 arremessos, só acertou 1. Tá faltando o jogo do Dawkins pro Pinheiros. Ele tá mais dando assistência, né? Ele tá refugando na hora do arremesso. Aí só um detalhe aí com o Gemerson, equipe do Pinheiros, o Bennett, né, com 3 pontos apenas, por enquanto. Né? O Toledo tem 8. É quem lidera aí dos 28 do total da equipe do Pinheiros, o Vasco da Gama. O Gemerson tem aquelas 2 bolas de 3 no início do confronto, né? Os primeiros 6 pontos do Vasco. O Gemerson, de novo, bom trabalho de garfão e do Toledo contra o Caio Torres, que tem 6 pontos também, né? O Gemerson tem 6 e o Stocks também também tem 6, uma distribuição coletiva bem consistente até agora do Vasco. O Pinheiros, para mim, está melhor no jogo. Uma equipe que trabalha melhor a bola, uma equipe mais forte ofensivamente. O Vasco tem errado demais. O problema é que o Pinheiros não tem aproveitado bem os seus ataques. Porque quando a gente pega o número de erros, 11-4, é uma diferença muito grande, só que o placar não indica isso. Porque o Pinheiros tem errado muito ainda. Equipe por equipe, Pinheiros é melhor. Pelo menos até na substituição, troca mais, né? Os jogadores resolvem mais, decidem mais, né? O Vasco fica muito na dependência de 2 ou 3 jogadores. Né? E quem dispara é o Bennett. E dispara de forma furiosa, encontra o Gemerson pela frente. Depois o Emerson não cai. Foi uma jogada bem insana, né?
na arrancada do Bennett. A intervenção do Gemerson no detalhe. O Bennett se complicou. Depois o Pinheiros tentou arremesso imediato e encontrou o aro. De novo um detalhe aí do Bennett. Foi um toco acidental. Estava de costas o Gemerson. A falta depois foi dada do Pilar. E para o arremesso livre, o Toledo. Toledo se impõe muito fisicamente, né? É um jogador muito forte, né? Então ele consegue disputar todos os rebotes. Ele teve na época se não me engano, do Monsalve, ele era convocado para a seleção várias vezes. Bom, e ele converteu o arremesso livre, 29-28. Jogo muito equilibrado, hein? Mais um arremesso livre para o Toledo. Dessa vez não converte, rebote aí do Vasco. Recomeçando a sua ação. Trabalho do Vitinho. Movimentação aí com o Curry. Deslocamento pela direita, o Curry. Põe velocidade, serve ao Pilar. Encontra o Vitinho. Menos 10 segundos de posse. Trabalho com o Henrique Pilar, que faz uma grande ação, mas depois não converte. Rebote ofensivo do Vasco. Lupa. Encontra o aro. O Pilar não apanhou o rebote. Vem de novo o Pinheiro. Sai com o Betinho. 1 ponto de vantagem para o time paulista. Betinho. Arremesso foi frontal no alto. Lupa. Melhor para o Gemerson. Veio o Vasco. De novo o Pilar. Para o O'Curry. Nick O'Curry. Ação precipitada. Duelo por rebote. Uma sequência de erros. Um desabamento do Toledo. É uma insanidade, uma loucura. O jogo fica feio quando chega nessa hora, né? O jogo fica mais jogo de jacaré. Fica rasteiro, né? Do que propriamente você jogar aí um basquetebol superior, né? E outra coisa, né? Dos dois lados, as bolas de 3, que seria a característica da equipe do Pinheiro, né? E também a equipe do Vasco, agora já que saiu já o Duda, as bolas de 3 estão sendo arremessadas aí, bico, e essa bola não cai. Bom, e esse é o Vitinho, conexão feita. Rebote do Caio Torres, rebote ofensivo. Tentou a devolução pro O'Curry. O jogo tá muito louco. Alô, Pratos em ação. Veio o arremesso, não cai. Rebote do Betinho. Vamos com calma, neném. Trabalho do Dawkins. Impõe velocidade, desaba. Meu Deus do céu, uma loucura em São Januário. Fica com Caio Torres. Um pequenino manicômio. Viu o Duda Machado. Duda, diretaço, cai. Falta. 3 pontos e a falta. Em meio ao caos, só mesmo uma jogada de 4 pontos para o desfecho. Já que o jogo beira a insanidade nesses últimos minutos, mete uma bola de 3 louca. Uma bola que não era para arremessar também, no jeito que ele estava, né? Estava até marcado, né? Muito distante. Mas isso aí é bola dele, né? Isso aí ele sempre matou bola, assim. Eu não vejo como o Duda possa sair desse time do Vasco, né? Até para descansar ou não começar, né? Ele é um jogador que liga o time, liga a torcida, né? Um jogador vibrante, um jogador que pesa no jogo. O Bial trabalha muito com o Duda saindo do banco para dar esse ritmo para a segunda unidade, né? Pro time que sai do banco. Até com os reforços que chegaram, e o Bial, na entrevista para Débora Gares, falou isso, né? Sobre essa rotação. Ele precisa de mais jogadores para ter um time forte saindo do banco também. E o Duda tem média de 11 pontos por partida, incendeia normalmente os jogos com essas bolas de fora, né? Ele é importante demais saindo do banco, realmente ajuda, vem fazendo um bom NBB, e não é mais nenhum garoto, né, Vladimir? 8-2, então... Ele já vem fazendo NBB bom já há algum tempo, né? Tem que guardar um pouco a minutagem do Duda também. Na última temporada estava em Bauru o Duda Machado. Foi muito bem lá também. Inclusive a característica com dele é essa daí, ó. Contra o Vasco, daí, né? Aquela cesta que ele, de forma intencional, errou o lance livre e apanhou o rebote na zona morta e converteu. Foi justamente num jogo contra o Vasco da Gama na Arena Carioca. Ainda defendendo o Dragão, o Duda Machado. É uma situação criada pelo Paulinho, né, velho? O Boracini do basquete cearense. Boracini, ele jogava pelo Cearense, não é isso? Sim, basquete cearense. Uma partida contra o Bauru. E depois o Bauru contra o Vasco. Aquela bola do Paulinho, ela foi ainda mais impressionante porque ele, naquele lance, ele estava sendo marcado pelo Alex Garcia. Só isso. Escolhe um jogador para não te marcar no basquete. É o Alex.
Reta final aí de primeira etapa, segundo quarto aqui na ESPN, Novo Basquete Brasil. Você nunca viu nada igual. 32 Vasco, 29 Pinheiros. Dawkins, último minuto aí em São Januário desse segundo quarto. Betinho recebe, com visual, Betinho encontra o aro. Caio Torres batalhou também. O Toledo insistiu, a equipe do Pinheiros ficou com o Vitinho. Um pouco de calma isso, né? Porque a insanidade, o caos já foi gigantesco. Teve um apocalipse encerrado com a bola de 4 pontos do Duda Machado. Devolvendo para o Vitinho, Vitinho ganha território, Vitinho acionou, você viu, Caio Torres se complicou. No alto passou o Bennett, voltou para o Vitinho. Vitinho com liberdade, arremesso frontal. Arremesso frontal e fatal do Vitinho. 5 pontos para ele, 35 Vasco, 29 Pinheiros. Explosão ofensiva do Vasco da Gama. 7 pontos nesses 2 últimos ataques. Pinheiros errando demais, mesmo com o Toledo conseguindo o rebote ofensivo. Pinheiros não aproveita a segunda bola e o Vasco nesses últimos segundos com um ótimo aproveitamento da bola de 3. O Pinheiros ele tem muito mais a jogar do que está jogando até agora, né? A equipe está enrolada no ataque, né? De repente da individualidade, de acidentes que às vezes acontecem para poder finalizar. O Betinho meteu a primeira bola, depois não meteu mais bola nenhuma, está jogando a bola para cima e a bola não está caindo, né? Então não é o Pinheiros que a gente está acostumado a ver, né? É aquilo que a gente fala, né? Você às vezes você faz um elogio num jogador, num certo jogo, você vai ver no jogo seguinte e já não é o mesmo, né? Já não é o mesmo jogador, você já não cita tanto, já não chama atenção tanto, né? E assim tem acontecido aqui no nosso jogo, pelo menos na minha concepção, na minha cabeça, na forma de eu olhar o jogador e ver os jogos, né? Então tem certos jogadores que eu vi jogar muito bem e hoje não estão jogando, outros que já não estavam jogando bem, hoje já estão jogando bem, então fica esse altos e baixos aí que deixa a competição dessa forma. Calma aí, Bial. Ô, Débora, tá quente, tá calor no Rio de Janeiro, Débora Gares. Dá para ver pelo semblante dos treinadores, né? Principalmente do Bial, que sua bastante, porque é muito ativo aqui na beira da quadra. 28 graus, mas é que tá abafado, na verdade. Não é tanto calor, temperatura, mas abafado mesmo aqui dentro da quadra. É um pequeno caldeirão no ginásio de São Januário. Vem o Duda, hein? De novo o Duda, antes da falta marcada para cima aí do Duda Machado, no choque com o Dawkins. Olha, calma aí, Bial. Saltitante, intenso, performático, Alberto Bial. O Bial é aquele técnico que joga junto, né, Almir? O tempo todo. Isso é bom. Pro jogador em quadro, isso é sensacional. Claro que cada técnico tem o seu perfil, mas você vê seu técnico jogando junto. É verdade. O Bial sempre foi assim, né? Sempre foi esse tipo mesmo. E um detalhe desse primeiro tempo, Rômulo, o Okori, que tem quase 14 pontos de média, 13,6, segundo cestinha do Vasco na temporada, zerado. 0 de 5 nos arremessos. Agora a orientação aí do Alberto Bial nessa reta final do segundo quarto. Pelo que eu falo, né, Rafa, tem muito jogador que derrubam o comentarista, mas na hora, né? Você fala tanto às vezes do jogador, quando ele vai lá jogar ali, mostra ou não mostra nada, né? O Stokes tem 6 pontos, o Corey, como você citou, é 0. Por isso que o melhor é você esperar o que acontece, né? E as explosões ofensivas do Vasco agora há pouco, né? Aquela ação, depois de muita loucura, né? O Duda adotando 3 pontos sem a falta. Isso bem no início aí com o Gemerson. E depois também o Vitinho adotando uma bola de 3. Isso antes, bem no início do confronto, servindo ao Gemerson, que já passou justamente pela equipe do Pinheiros. É a vantagem do Vasco da Gama nessa reta final de primeira etapa de segundo quarto. 35 para o Vasco da Gama, 29 para o Pinheiros. O Pinheiros, uma das melhores campanhas da temporada, já garantindo o Super 8, é o terceiro colocado, e o Vasco batalhando para se consolidar, para ter uma sequência de vitórias. Reposição do Gemerson. Nessa reta final, restando apenas 3,6. O Corey, que está zerado, passou. Duda foi acionado. Duda foi para arremesso e cai! Esse é o Duda. Monumental! Decisivo arremesso
que é um desfecho fantástico de primeira etapa. Duda Machado. Bola tripla doutrinadora, 38 Vasco da Gama, 29 para o Pinheiros. Aí está o Duda Machado, decisivo. Vamos com destaques do ginásio de São Januário com a repórter Débora Gares. Aqui do meu lado, Duda marcando uma cestinha para incendiar aí nesse final de primeira metade da partida. O Vasco aproveitando as falhas do adversário, aproveitando o fator casa para conseguir uma vantagem parcial, mas importante. Como manter isso na segunda metade desse jogo, Duda? A intensidade, a gente conversou antes do jogo, a gente sabia que a nossa maneira de ver, a nossa rotação dos jogadores era maior do que a deles, então a gente conseguia botar mais intensidade, principalmente jogando na nossa casa. A gente tem que ditar o ritmo de jogo mesmo. Que vinha falhando nos últimos jogos da nossa defesa, que a gente marcando bem, a gente consegue com mais confiança para o ataque. Hoje está funcionando. Como você falou, a gente abriu uma vantagem boa agora nessa parcial, mas tem o segundo tempo ainda pela frente, a gente tem que voltar mais focado e tentar conquistar essa vitória, que vai ser muito importante. Só aproveitar aqui e mandar um beijo pro meu filho, que está se recuperando na cirurgia lá, que não pôde vir pro jogo. Filho, papai te ama, já tô com você aí, beijão. Obrigada, Dudu. Tá aí um dos destaques dessa primeira metade da partida, ainda deixando um recadinho pro filho. Muito bem, recado dado. Vamos ao intervalo e voltamos com muito mais aqui nos canais ESPN com o novo Basquete Brasil, toda noite, terça-feira, o NBB aqui nos canais ESPN. Mas antes, Débora, você tem mais um destaque aí da equipe do Pinheiros, é isso, Débora? Rômulo aqui Ruivo aqui na sequência para conversar com a gente. Os comentaristas frisavam até a tua tranquilidade, a tua liderança realmente em quadra, armando mesmo o time. Agora, Pinheiros errando muito nessa primeira metade da partida, num placar desfavorável nesse momento. Como voltar melhor para poder reverter essa situação? Eu acho que a equipe do Vasco está de parabéns. Ela fez um primeiro tempo muito regular, fizeram 19 pontos nos 2 primeiros quartos. E a gente não está jogando de forma errada. Eu acredito que a gente até tá tomando boas decisões, mas a questão é que a gente não está realmente fazendo cesta. Estamos mal com a cesta mesmo. Então acho que para o segundo tempo acho que é mais na parte mental que a gente tem que melhorar, porque a gente treina a semana toda para chegar aqui da melhor maneira possível, tanto tecnicamente quanto fisicamente. Então é vestiário agora e se acalmar um pouco para realmente fazer cesta. Eu acho que esse tem sido o nosso maior problema até agora. Certo, então, obrigada. Tá aí a palavra de alguns dos personagens dessa partida, Romulo. Obrigado, Débora. Agora sim vamos para o intervalo e voltamos com todo o destaque do novo Basquete Brasil. Toda noite, terça-feira, tem NBB Caixa aqui nos canais ESPN, porque a vida precisa de esporte. Estamos de volta, 38-29 e o Duda Machado com um belíssimo arremesso no último instante, a bola tripla do Vasco da Gama para abrir essa vantagem de 9 pontos, 38-29, Vladimir Marques. Um jogo que teve uns bons momentos, depois uma queda de aproveitamento, um pouco de loucura também. Foi um roteiro, acho que bem rico até agora de Vasco da Gama e Pinheiros, hein? O pouco de loucura você também, né? Um pouco de loucura. Foi mais, né? Um pouco mais. Foi mais que pouco. Mas o comentário desse primeiro tempo, ela deve ao Duda. Sim. Que o Duda que deixou o jogo assim desse jeito, com aquela bola que ele fez 4 pontos. Foi lá. Sim, verdade. Mas essa bola no final aí que abriu essa diferença. O jogo é muito igual, equilibrado, mas o Duda entrou e desequilibrou, entendeu? O comentário é esse, não tem outra coisa a falar aqui. São individualidades que não produziram pro lado do Pinheiros e também pro lado do Vasco. Então, não é um jogo bonito, não é um jogo desse que a gente sai com os olhos cheios de alegria, né? Nada, é uma coisa que a gente esperava mais. Mas o que acontece? O basquete é uma modalidade interessante, né? Porque o jogo não pode ser bom, não precisa ser bom. Estando equilibrado no placar, desperta a atenção. Atenção, expectativa, né?
Agora o Toledo jogou muito bem na equipe de Pinheiros, né? Apesar dessa desvantagem de 38-29. É melhor Foi o do cestinha do time, né? O cestinha do time com 9 pontos, muito bem nos rebotes ofensivos. E olha que o Toledo começou devagar. O Toledo não entrou bem, foi pro banco, o Cezinha tirou ele do time. O entrou bem no lugar dele, brigando muito bem, fazendo muito bem as trocas na defesa também. Mas depois, quando o Toledo voltou, jogador experiente, como eu disse, é um líder dessa equipe, entrou mais ligado na partida e foi fundamental no ataque de Pinheiros, que desperdiçou muitas bolas, né? O Vasco teve um número de erros altíssimo e mesmo assim termina o primeiro tempo com 9 de vantagem. Ele começou bem, mas depois caiu, não meteu mais bola. Essa vantagem do Vasco se deve aos 7 pontos do Duda, mais os 3 do Vitinho. O Vasco fez 10-0 na reta final do segundo quarto. O segundo quarto estava 29-28. Bola de 3 do Vitinho também foi importante. 29-28, 10 pontos do Vasco, virou para 38-29, um grande final. Essa foi uma jogadaça do Pilar. Eu acho que essa daí foi a jogada. Muita técnica, né? O Pilar já veterano também. Aí é muito importante. Usa o corpo, quem conhece bem a função de pivô, né? Que é o caso do Pilar para fazer esse giro. Eu tô com a mão correta, eu tô com a mão esquerda. Feito, de manual. Foi de manual. Então, intervalo de jogo 38-29 para a equipe do Vasco da Gama. Você conversou com um rapaz norte-americano que está jogando bem. Brasília está na última posição, mas tem bons talentos individuais. E o principal é o Zach Graham. Eu e o Gustavo Faldon, do ESPN.com.br, conversamos com o Zach Graham. E aí, preparamos uma matéria falando um pouquinho também dos norte-americanos, a história dos norte-americanos aqui no basquete brasileiro. E um pouco sobre os outros, além do Zach Graham. Então vamos a esse destaque e após a matéria aí que o Gustavo Hoffman e o Graham, intervalo e voltamos com o NBB aqui nos canais ESPN. Bom, estamos de volta. Bela matéria você viu lá do Zach Graham do Brasília, na matéria do Gustavo Hoffman. Brasília amanhã, aliás, amanhã não, na quinta-feira enfrenta o São José. E depois, viu, Gustavo? No sábado enfrenta o Paulistano, em São Paulo. Amanhã São José, quinta São José em São José dos Campos, depois no sábado o Paulistano em São Paulo. Então tem uma sequência de jogos do Brasília também na capital paulista. Vamos então, terceiro quarto em ação. Você com os comentários de Vlamir Marques e Gustavo Hoffman, narração de Rômulo Mendonça, reportagens de Débora Gares, com Vasco e Pinheiros. Aí o Betinho voltou o terceiro quarto na quadra, o Betinho. Toledo arremesso longo, o Era põe um rebote ofensivo no duelo contra o Gemerson. Se deu mal o Era. Melhor para o Vasco da Gama. Trabalho do Vitinho para o Gemerson. É jogo muito importante para o Vasco. Caio Torres contra o contra o Toledo. Toledo leva melhor, prevalece com autoridade. Ficou com o bumbum no chão, Caio Torres. O Betinho foi pro ataque. Betinho! E a falta. Bem demais o Toledo na dobra. Um jogador muito inteligente defensivamente. Ajudou o Quando o Caio girou, a dobra já tinha chegado. Ele se enrolou inteiro, perdeu a bola. E agora a falta pro Betinho, 2 lances livres. E já que a gente citou agora há pouco os americanos, deixar um abraço pro Cadum, que ganhou dos americanos em 87 e lembrou a gente aqui sobre a chegada do Kenny Dawkins e do Holloway, né? Os dois chegaram juntos para o basquete brasileiro para jogar por Sorocaba. Cadum, né? Cadum que agora está junto com o Guerrinha lá. Muito obrigado pela ajuda aí. Eu não lembrava mais do Holloway, mas antes já tinha recordado, já tinha lembrado. Me lembro dele jogando no Paulistano, mas o Hoffman corrigiu. Eles vieram de Sorocaba pro Paulistano. E o Betinho não erra essas bolas que ele errou, hein? Essa maneira era fácil para ele. Agora ele converte o arremesso livre, então 38 Vasco, 31 Pinheiros. Hashtag NBB na ESPN, Vasco da Gama e Pinheiros ao vivo nessa noite de terça-feira. Novo Basquete Brasil, toda noite de terça-feira tem NBB na ESPN. Duda. Dessa vez não converte, rebote do O Duda foi mortífero na reta final do segundo quarto. Fundamental para essa vantagem construída e consolidada pelo Vasco. Este é o Ruivo. Guidetti começando o terceiro quarto, segundo tempo, né, com o Ruivo em quadra, com o Betinho em quadra. Mas o também, contra o Gemerson, Ela tá de mal com o hein?
O Cezinha voltou com os jogadores que tiveram melhor desempenho no primeiro tempo, né? Ele não se apegou à formação que ele começou a partida. O Ruivo jogou mais do que o Kenny Dawkins, o Era entrou muito bem e o Betinho também. Voltou com quem atuou melhor no primeiro tempo. Esse é o Gemerson, impecável! Bola tripla, avassaladora para o Vascão. Gemerson, 10 pontos de vantagem. Dueto Caio Torres e o Gemerson. É o início do terceiro quarto, o Vasco tá forte. E a diferença no placar foi explicada ali nos números. 8-15 nas bolas de 3, apenas uma cesta de fora para Pinheiros, que tem a bola de 3 pontos como um dos pontos fortes do time. Pois é, então, é aquilo que eu disse, né? O Gemerson 3 de 4 do perímetro. Tem noites que a coisa não funciona, né? Aí, embora de repente começa a meter bola de 3, não para mais. A irregularidade do próprio jogo, né? Toda a pontuação do Gemerson até agora foi na bola de 3. 3 bolas convertidas, 9 pontos no total. Rebote ofensivo do Pinheiros, recomeçando o Ruivo. Deslocamento do Toledo, Ruivo, busca opção, invade o garrafão. Tenta o arremesso e converte. 2 pontos aí para a equipe paulista. Eu sempre digo, né, Rafa, é interessante. Nunca os armadores no basquetebol mundial, já não digo aqui no NBB, jogaram com tanta facilidade como eles jogam agora. Porque eles são marcados apenas pelo similar. Passou pelo similar, passou por aquele, ninguém mais consegue marcar. Essa entrada do Ruivo ali, aí. Olha o Ruivo, vai o Ruivo. Cai! Matou a bola, tá colocando o Pinheiros na ordem do jogo aí. Recoloca Pinheiros na partida. Grande ação aí do Ruivo, depois da ação defensiva. Caiu, desabou para 5 pontos a vantagem do Vasco. De novo é o Vitinho. Tem jogamento do Caio Torres, que é o debutante da noite pelo Vasco da Gama. Isso ruim do Vitinho, rebote é do Ruivo. Vem de novo Pinheiros, Ruivo. Busca opção, tem socamento do Bennett. Melhor pro Vasco, falha agora do Ruivo. E o Duda falou, calma. Calma, Lambisgoias, vamos para uma ação cerebral. Cadenciada, chute meia quadra. Acalma o tempo, vai dar. Trabalho do Gemerson. Tem socamento do Vasco aí com o Stocks. De volta pro Gemerson contra o Betinho. Lateral de garrafão, faz o giro mesmo contestado. 2 pontos para ele. Agora com 11, 3 bolas de 3 e a primeira bola de 2 pontos convertida pelo Gemerson. Bennett, ação individual fantástica. Foi pro ataque, o Caio Torres desabou e por lá ficou. 43 Vasco, 38 Pinheiros. E um aproveitamento bem melhor das duas equipes. Os dois times voltaram acertando muito mais. O Gemerson entrou de vez no jogo. Ele que é o cestinha da equipe na temporada, quase 16 pontos de média. É o líder em rebotes do NBB, mas quem vem dominando o garrafão é o Toledo, né? Voltou, assim como no primeiro tempo, dominando completamente o rebote ofensivo. E é assim que a gente quer ver, né? Quer ver o jogo dentro da regularidade, né? Nada de excepcional, mas os jogadores dentro das suas possibilidades, né? Agora ficam jogando bola para cima, ficam errando passe, né? Quantidade de erros que aconteceram no primeiro tempo, tudo isso você desmerece o jogo, né? Então você começa a acertar, o jogo fica bonito, o jogo fica interessante, né? Acrescenta a quem está assistindo e muito mais para nós que estamos comentando também. Duda que tem 10 pontos, segue em quadra, Vitinho. Agora não. Passe miserável. Posse voltando para o Pinheiros. Momento delicado. O Vasco vinha muito bem com grande produção ofensiva. Comete desperdícios de forma consecutiva e oferece oportunidades para o Pinheiros. Trabalho do Bennett. É acionado Betinho contra o Duda Machado. Tem socamento do Air pela esquerda. Betinho no combate o Duda. 10 segundos de posse. Betinho ganha território. Betinho insiste na ação individual. Vai para o arremesso e cai. Com autoridade e personalidade o Betinho. Faltou ajuda ali, ele trabalhou no mano a mano com muita facilidade. Ação precipitada agora do Duda. A vantagem desmoronou. Agora 3 pontos apenas. Vem Bennett, vem o Pinheiros. Vem começando o Betinho. Tem frieza, tem personalidade. Vai pra ação o Betinho. Ameaça contra o Vitinho. Bennett de volta pro Betinho. Betinho não converte. Rebote do Gemerson. Aí o jogo ganha um clima de tensão. É o NBB aqui nos canais ESPN, Novo Basquete Brasil. 28-24 em rebotes. De novo aí o Vitinho. Recebe de volta pela esquerda. O Lucão se desloca no garrafão. Vitinho não converte. Não converte o Vitinho.
Qual é a história do Vitinho? Ele tem poucos jogos até nessa temporada, é um armador jovem ainda e que vem jogando bem. Nos jogos que fez pelo Vasco nessa temporada do NBB, ele foi muito bem, tanto nas assistências como na pontuação. Ele tem 10,2 pontos de média e 7 assistências por partida. Poucos jogos ainda pelo Vasco, mas hoje não está bem, erra demais, perde muitas bolas, tem 5 pontos só até agora. Ele estava em Mogi. Ele veio de Mogi. Ah, ele veio de Mogi. Tá. E com o Vasco ele até não iniciou porque estava machucado, né? Não começou a temporada do NBB. Mas essa mudança para o Vasco, principalmente para ter mais minutos em quadra, em comparação ao tempo de Mogi. Olha o Gemerson. Impressionante, Vlamir. Quarta bola de 3 do Gemerson nessa noite. Muito bem. É o único jogador regular na bola de 3 é ele. É que o Vitinho não sai, né? Ele está desde o começo do jogo ali, armando o jogo, bem ou mal, não importa. Ele não está sendo substituído. 46-40, o Gemerson, doutrinador do perímetro. É a válvula de escape do Vasco da Gama. Desapou lá o Vitinho. Aí no resgate com Stocks. Acionando quem? O Gemerson. Gemerson, diretaço! O Facínora! O Facínora da bola tripla. 5 de 6. Na bola de 3, Gemerson! Tá jogando demais. E é a lei do ex também. É a lei do ex aí. O Gemerson, ex-Pinheiros, estava na temporada passada no Pinheiros. É o principal nome do Vasco nessa temporada. E faz agora um segundo tempo impressionante. E o que é a confiança, né? Ele não refuga, não tem medo de chutar essa bola de fora. Impressionante demais. Né, como o Pinheiros revela jogador, né? É uma máquina. A base do Pinheiros é fantástica, né? E tem jogador do Pinheiros jogando aí nesse NBB por outras equipes que não sejam do Pinheiros. É impressionante. E sobre o Vitinho, que o Vlamir falava, falta esse armador pro Vasco conseguir rodar. Ele tem o Armani no banco, mas o Vitinho vem jogando muito mais. Então é uma peça que ainda fica, que deixa o elenco um pouco carente do Vasco. Ficou só um pouquinho o Alexei, né? Ficou 1 minuto e 22 só em quadro, o Alexei número 20. O Armani, que está no banco do Vasco, uma curiosidade, ele tem o menor pé do NBB. O menor? Calça 41. Uma bela estatística essa. O maior pé do Big de Franca, 52. Bom, aí também, né, honrando o apelido, inclusive. 2 pontos aí do Ruivo, 2 pontos pro Pinheiros, 49-42. O Vasco 10 de 18 do perímetro. E dessas 10, 5 do Gemerson. Tá demais. Na bola de 3 o Gemerson. Aí o Vitinho. Conexão feita com quem? Com o Pilar. Henrique Pilar vai pro ataque para ação individual e sofre a falta. 49 Vasco, 42 Pinheiros. O Bial tá bufando, tá suado, tá vivendo o momento. Agora Débora Gares, acredito que o grande momento da torcida do Vasco é cada bola de 3 do Gemerson. Destaque da partida até agora na bola de 3, hein, Débora? Animou todo o público por aqui, Rômulo. Eu vou aproveitar o momento para chamar a atenção para os verdadeiros felizardos desse momento que estão curtindo o ar-condicionado no camarote aqui. Justamente o Jorge Veríssimo é o vice-presidente de quadra e salão, acompanhado do Júlio, de mais um convidado. O Júlio é filho dele, ele tem um outro filho que também é da base do basquete. Então, também, né? Melhor do que o pessoal aqui no calor. O semblante até muda, né? Você vê algo mais suave, uma esperança no futuro. Nada como um ar-condicionado, hein? Olha, mas bem na verdade eu esperava mais torcedores do Vasco aí. Eu acho que esse ginásio poderia ter mais gente aí. E aí o Pilar convertendo o arremesso. 51 pro Vasco, 42 pro Pinheiros. Calma aí, Bial. Vem o trabalho do Ruivo. Na cabeça do garrafão, o testamento do Renato. Renato Carbonari. Renato Carbonari volta o jogo, arremesso frontal. Aí com licença para executar o Isaac. 6 pontos a vantagem do Vasco, terceiro quarto na reta final. Aí o Pilar. Duelo contra o Betinho. Teve grande ação no primeiro tempo, o Pilar numa mudança, um giro. Ele insistiu na ação individual. Encontrou o aro, mas a posse ainda do Vasco. Olha, ele errou mais fácil. Cansou. Claro, ele cansou, né? O mais fácil que foi o arremesso, porque até lá ele toreou ali o Betinho, tudo quanto foi jeito, mas errou a bandeja. E esse é um aspecto importante do jogo, até pelo relato da Débora, a parte física, né? Com certeza está muito quente aí no ginásio. E aí o desgaste dos atletas vai ser maior também.
Ainda tem o Bial gritando inferniza, inferniza. Como se fosse, né, necessário. Eles são 3-2, 6 pontos de vantagem no Caldeirão de São Januário. Belo jogo. E a vantagem do Vasco da Gama aí contra a equipe do César Guidetti. Então, o Bennett 5 pontos. Bem abaixo da produção esperada aí para o número 13, a equipe do Pinheiros, o Bennett. Eu também gosto muito do Pinheiro, do Renato também. Sim. Aí o Renato também não está produzindo nada ofensivamente, né? Renato só 2 pontos. Vem de novo aí o Vitinho. Na evolução pela direita o Vitinho. O Vitinho fica muito tempo em quadra. Realmente cai! Impecável! Nocaute com o Vitinho. 8 pontos para ele. Ele que tem quase 24 minutos de quadra. Foi pro arremesso e converteu. E a bola tripla vai mantendo o Vasco na dianteira. Aliás, o placar se olha no espelho. 54-45. Recomeçando o Bennett. O placar se olha no espelho. Clarice Lispector. Ontem, né? Foi aniversário dela, 98 anos. Da Clarice Lispector, de nascimento da Clarice. Desarmeio do Bennett, sofreu o Bennett. Vem o ataque, no meio do caminho teve o corte. É o Vascaíno, recuperação lá do Stocks. São 9 pontos de vantagem para o Vasco, Vladimir Marques. Olha, o Bennett, ele... um pouquinho mais de proteção de bola, não? O que ele perde de bola, driblando, né? Ele oferece muito a bola está sempre à mostra do adversário, né? E ele não chega a realizar o movimento, ele perde a bola antes, né? Então isso aí em jogador americano estranha-se muito, né? Porque o que não falta aos jogadores americanos são os fundamentos do jogo, né? Este é o Bennett, acionado o Renato, que o Vlamir acabou de destacar. Bennett vai para o arremesso. Bennett não conversa, não está inspirado. O Bennett não viu. Gustavo Hoffmann está irritado. O Bennett errando demais. Por enquanto, 5 pontos no jogo. Pinheiros depende muito das bolas do Bennett. Não meteu nenhuma de 3. Só 2 cestas de quadra, 1 lance livre. É o líder técnico dessa equipe, como o Vlamir destacou. Vem perdendo demais. E quase sempre na infiltração. E lances bobos. Exatamente. Lance de controle de bola mesmo. Bola à frente do corpo, oferecendo ao adversário. Sempre o adversário antecipa e rouba a bola dele. Trabalho do Vitinho. Vasco 11 de 20 do perímetro. Estatística fundamental para essa liderança. Marcação do Isaac. Busca a opção Stocks. Vai para o arremesso, não converte. Rebote fica aí com Gabriel. Vacilou, mas ficou com ele mesmo. Recomeça Pinheiros. Com Dawkins. Com Isaac. Tem um choque. Aí no detalhe com o Vitinho. Restando 1:35, falta do Vitinho nessa ação do Pinheiros, do Isaac. Perfeita a falta, muito bem marcado. Nesta quarta-feira tem rodada dupla da NBA nos canais ESPN, Oklahoma e New Orleans. E Golden State, Toronto. Não perca a rodada dupla da NBA nos canais ESPN nessa noite de quarta-feira. Esse Toronto Raptors e Golden State Warriors vai ser sensacional. Para muitos, uma provável final de NBA. Pode ser na madrugada insana na ESPN, de quarta para quinta. Toronto, o time com melhor campanha, vem de derrota para o Milwaukee Bucks, derrota dura nessa disputa pela Conferência Leste. Reposição do Dawkins, deslocamento do Gabriel, estação no fundo quadra a equipe do Pinheiros. Lembrando também que hoje, você que está acompanhando o NBB aqui na ESPN, daqui a pouco tem o basquetebol universitário norte-americano na ESPN 2, o College Basketball, com Vila Nova e Pensilvânia às 10 da noite. Vila Nova que é atual campeão universitário, 10 da noite na ESPN 2. Daqui a pouco, depois do NBB, na ESPN 2 tem o College Basketball. É o Dawkins, Isaac, busca opção, conexão feita com o Gabriel. Aí foi mortal. E a vantagem cai para 6. 3 primeiros pontos do Gabriel. Importante a bola de fora do Pinheiros cair para equilibrar de novo o jogo. 3 bolas de 3 no segundo tempo, só uma no primeiro. Aumenta a confiança também dos garotos. O Curry forçou a jogada e sofreu a falta. Nós estamos falando de NBA, né? Bom lembrar que no dia 25 tem uma rodada quíntupla nos canais ESPN. Isso mesmo, dia 25 é Natal. Das 3 da tarde até as 4 da manhã, 5 jogos ao vivo da NBA
nos canais ESPN, viu, Vlamir Marques e Gustavo Hoffmann? Para mim é um absurdo jogar no dia de Natal, né? Mas pra encher o saco do Papai Noel de bola de basquete, assim que é bom, pô. 5 jogos aí. Não, mas num país onde a maioria é cristã, né? Pelo menos grande parte é cristã. Dia de Natal não é dia de jogar nada. Mas jogam, viu? Milwaukee, Nova York, Oklahoma e Houston, Philadelphia, Boston, Golden State Lakers, Utah e Portland. Rodada quíntupla e você acompanha tudo na ESPN. É bom que dia 25 geralmente é um dia que o pessoal tá em casa, né? 25 de dezembro, então tem NBA na ESPN. No Brasil o pessoal come o almoço de Natal. Resgate, e aí né? passa a tarde inteira de barriga cheia e ao início de noite já acompanhando o basquete. Aqui na ESPN, a casa do basquetebol, diretaço! O Isaac está formidável. O que está matando mais bola de 3 desde o começo do jogo. 10 pontos para ele no total, a vantagem cai para 5 de novo. Cai para 5. Último minuto do terceiro quarto. Hashtag NBB na ESPN, siga o @NBB, a conta oficial do Novo Basquete Brasil. Transmissões diárias na TV e também nas plataformas Twitter e Facebook. Vitinho não converte. Rebote do Dawkins. Ação imediata para o ataque. A chama do Gabriel. Falta de ataque. Despencou o Vitinho. Foi um giro fora de hora ali. Ele foi para a jogada querendo girar, mas não percebeu a movimentação do Vitinho. Base posicionada, acabou a falta, não tem nem o que discutir. Apenas 5 pontos de vantagem para o Vasco. Evidentemente secando a quadra, né? Mas pode ser a última ação de ataque do Vasco da Gama neste terceiro quarto. Entrada do Stocks e do Bennett. Bennett segue com apenas 5 pontos. O Stocks com 6. São os norte-americanos que se encontram. A distância, o Dawkins monitorando a ação ofensiva do Vasco. É o Bennett contra o Stocks. Essa é a hora do Duda. Exatamente, no segundo quarto ele meteu uma tripla doutrinadora. Lucão se aproximou, Stocks buscou a opção civil, Vitinho, que foi para o arremesso e não cai. Final de terceiro quarto, 56 para o Vasco, 51 para o Pinheiro, são 22-18. A parcial do terceiro quarto, em detalhe do Renato. Intervalo rápido e voltamos com o quarto período aqui na ESPN, porque a vida precisa de esporte. Esse segmento é um oferecimento de Caixa. Participe da promoção Escolha Cartões Caixa. Bom, estamos de volta falando de esporte. Em instantes, o quarto período aqui na ESPN, o Novo Basquete Brasil. Enchendo a tela da ESPN para o quarto período de Vasco e Pinheiros. Números em destaque, Vlamir Marques nos aguarda um belo quarto período aí. Pelo menos de emoção aí para a decisão do confronto. Olha, o jogo melhorou. Esse terceiro quarto foi o melhor deles, né? O primeiro quarto não foi bom, o segundo também não. Esse aí já melhorou, já foi melhor, né? O Pinheiros já encostou um pouco mais no placar. É um jogo aberto, 56-51 não representa nada. Só as bolas do Pinheiros começar a cair de 3, né? Que é o seu forte, né? Que tem jogadores para isso. Aí a equipe do Pinheiro pode encostar no placar. Agora o Vasco também está consistente. O Vasco tá jogando o basquetebol igual desde o começo do jogo, né? Então esses dois jogadores são muito importantes nesse quarto, o último quarto, para a decisão do jogo. O Toledo e o Betinho, né? Que daqui a pouco deve estar na quadra. O Gustavo Hoffmann no terceiro quarto foi muito bom. O Gemerson, então, doutrinou no perímetro, hein? Excelente aproveitamento das duas equipes no terceiro quarto, que melhorou demais o nível do jogo. E destaque também para o lance livre. Lance livre ganha jogo. Vasco perfeito, 9 de 9 nas bolas de lance livre. E o Pinheiro 6 de 8. De fora o Isaac não converte. Rebote do Gemerson. De novo, o incansável Vitinho. 26, quase 27 minutos de quadro, o Vitinho, nessa noite em São Januário. Aí está o Vitinho, girando pela direita com o Duda. Duda Machado, 10 pontos, 16 minutos em quadra. E tem uma infração. Detalhe do Caio Torres, que é o debutante da noite no Vasco da Gama. Estreando com o Vasco, o Caio Torres.
Em posição do Gemerson. Acionado o Caio Torres, duelo com o Renato. Caio Torres, remesso ruim dessa vez o Dawkins. Apanha o rebote, vem de novo o Pinheiros. Evolução para a esquerda, fez o atalho, Dawkins, agora sim. É quem fez, hein? Dawkins com 2 pontos, apenas 4 para o norte-americano. Aí está a ameaça, o Gemerson. Trabalho do Stocks. No duelo com o Isaac, Gemerson fez a finta. Gemerson com licença, não converte. Finalmente não cai. Rebote e avanço do Dawkins. Arremesso frontal do Dawkins. Muito forte, batalha do Gabriel apanhando o rebote. Voltou pro Renato, hesitou, serviu o Isaac. Com liberdade, não converte, não caprichou o Isaac. Rebote do Gemerson. Pinheiros perde sempre a chance, né, de chegar, de empatar. É aquela bola que você precisa matar. A tentativa do 3 é para chegar, né? E Pinheiros só tem 5 bolas de 3 convertidas, né? 5 de 22. Aproveitamento muito baixo na bola de 3 a equipe do Pinheiros. Ação do Bennett aí contra o Gemerson. Eu vejo na equipe do Pinheiros com jogadores mais a fim de decidir o jogo do que a equipe do Vasco, né? Essas bolas servidas aí pro Caio não está sendo bem aproveitada por ele, porque até que ele não está em forma, né? Mas vai ficar dependendo desse jogador, dependendo do Duda, né? O Duda que vai ser o pêndulo disso tudo. Essa bola aí também não poderia ser errada. Que pecado do Vitinho. Gabriel, avança o Gabriel. Encontrou uma muralha e acabou andando. Levou a pancada brutal e ainda andou. É o noviciato, né? Ele estava livre para dar um drible, um jumpinho curto, né? Mas não foi lá enfrentar essa barreira aí. Ele foi à busca da defesa, né? Ele estava livre, né? Faz um arremesso curto, pronto, errou, mas não faz essa besteira que ele fez aí. Aí começando é o Gemerson. Ex-jogador do Pinheiros, com grande performance hoje o Gemerson. Stocks. Vem o norte-americano. O duelo é intenso com o Isaac. Tem socamento do Vitinho no fundo de quadra. Stocks até o de garrafão. Fez o break. Foi pro arremesso depois de hesitação. Aí não, neném. Hesitou e perdeu uma grande oportunidade. Não capitalizou o Stocks. Dawkins. Renato. Encontra o aro. Rebote longo com Bennett. Reaproveita a ação ofensiva. 3 pontos de vantagem para o Vasco. Pinheiros no ataque. Dawkins fez a finta. Dawkins invadiu. Remesso foi muito forte. Rebote do Caio Torres. Teve muita excitação nesse último ataque do Vasco, hein, Gustavo? Refugada, clássica, né? Tava completamente livre. Os toques tinha que meter aquela bola livre. Usa a tabela, faz uma cestinha fácil. Aquele aproveitamento excelente que a gente viu no terceiro quarto sumiu agora no último quarto. Os dois times voltaram a errar demais. E o Caio Torres também não converteu, Vladimir Marques. O Valco tem razão. Agora o jogo tá um bom para meu boi aí que não vai de jeito nenhum. E não são bolas difíceis, hein? São bolas fáceis que o jogador está errando. Agora uma falta marcada, restando 6:44. Aquela dos toques ali não dava. Usa a tabela. E ele ficou livre, ele conseguiu a finta, ficou livre, parado, indeciso, não sabia o que fazer. Aí que resolveu arremessar marcado, mandou um tabelão lá. Calma, Bial. Detalhe do Caio Torres. Como já citamos aqui, Pinheiros se enfrenta o Botafogo na próxima quinta-feira. Diga, Vlamir. Não, eu digo que destaque individual aí mesmo tá difícil, mas o Gemerson é um, né? Talvez o melhor deles todos aí. O Duda deveria ser, né? Mas o Duda também não foi tão aproveitado nesse jogo. O Betinho poderia ser o destaque do jogo, mas também não consegue, né? Taça do Caio! Mas por enquanto o grande destaque é o Gemerson. Agora o Betinho não foi muito bem recebido. Esta não é uma caça de tolerância, não. Caio Torres. Ninguém mais faz bandejinha desse jeito, né? Aí é pedir, né? Renato, diretaço. E o jogo tá empatado. O Vasco, que sexta-feira joga em casa, enfrenta o Mogi. Vasco e Mogi na sexta. Como citei, Pinheiros segue no Rio de Janeiro, enfrenta o Botafogo. De novo incendiário, bola tripla. Tem resposta do Ruivo. Encontrou o rebote do Vitinho.
5956, calma. Cadência, Vitinho. Dá a impressão para nós aqui que faltam 10 segundos para acabar o jogo. 2 arremessos precipitados aí. A do Duda, embora a bola tenha caído, né? Vem o Duda. Não cai, Vlamir. Pois é, então é muita precipitação aí. Trabalha um pouco mais a bola, né? Vai dentro da jogada, né? Deixa o Dawkins pro Renato. Renato. Vai pro arremesso e cai. Falei tanto do Renato aí agora ele apareceu no jogo. Né? Bola tripla também de novo do Renato. A segunda dele e caiu o Isaac no garrafão. E essa bola do Renato caindo dá o jogo pro Pinheiros, porque o Caio não marca fora. O Caio não tem nem velocidade para esse deslocamento para fora do garrafão. Ele protege o garrafão e isso ele faz muito bem, até com o corpanzil que tem. Mas essa bola do Renato caindo de fora quebra a marcação do Vasco. É, porque o Caio nem ousa sair. Ele não passa do lance livre. Se o Pinheiros consegue manter esse ritmo de jogo, metendo essa bola de fora com o Renato também, te obriga a tirar o Caio do time até. Apesar que o Caio não é um jogador de decisão aí, né? Aí não, mas teve o resgate do Betinho. Acaba desarmado. Leva melhor o Duda. Pilar, vem o Vitinho. Jogo empatado, NBB Caixa. Toda noite, terça-feira, tem NBB, tem Novo Basquete Brasil na ESPN. NBA, noite quarta, noite sexta, noite sábado. NBB, noite terça. E tem NFL na quinta-feira, na segunda, no domingo. Tudo aqui nos canais ESPN. Rebote aí com o Renato, vem na transição. Conexão feita com o Ruivo. O jogo está empatado, o Ruivo, com licença, não converte. Rebote longo, melhor para o Ruivo, foi um grande gladiador. Recomeça a ação, calma e Dawkins. Ameaçou a decisão precoce e precipitada, agora sim o Dawkins. Fez a finta, seguiu o Renato. 2 pontos e a falta. Esse é o Renato que eu conheço, né? Que... Se agigantou agora, hein, Vlamir Marques? Já vem acompanhando o Renato, já vi jogar em Bauru, depois paulistano, né? Sempre gostei do Renato, né? E estava faltando ele no jogo, ele não estava produzindo nada, estava zero, né? Então você veja que agora aí, nesse período de jogo, ele é um fator de desequilíbrio, né? A gente falou sobre a bola de 3 do Renato, esse pick and roll com o Renato vai muito bem também. Ele é um jogador inteligente, você vê a finta que ele deu agora, né? Então ele endireitou a equipe do Pinheiros. Débora Gares, a situação de saúde no momento do Alberto Bial, estou preocupado, Débora. Perdão, Rômulo, qual foi a pergunta? Situação de saúde de Alberto Bial, quadro clínico nesse momento. Tá aguentando, bem, tá aguentando. Ele fica nervoso, mas vai chegar até o final. O problema era o suador, né? Suando pra caramba, além de estar nervoso, mas tá acostumado, já são muitos anos. Mas é inevitável, também no Caldeirão de São Januário. 62 Pinheiros, 5-9 Vasco. Caio Torres, tem deslocamento do Gemerson. Também do Vitinho, incansável Vitinho, é acionado, Betinho na marcação. Aí do Vitinho, 3, restando 2, Gemerson não cai. A bola agora traiçoeira, não caiu. Pinheiros vive o momento, 62-59, o momento é do Pinheiros. Dawkins, diante do combate do Duda, deslocamento do Renato, grande performance do Renato, teve falta. Falta do Duda. Na tentativa de sair do bloqueio, derrubou o Renato. A marcação do Vasco agora, que preocupa mais, é em cima do Renato, porque o Renato personalizou no jogo e vai decidir esse jogo aí, pode ter certeza. Vai ter até um tempo aí com 62-59. Um jogo muito disputado, hein, Gustavo? Jogo bom, agora nesses últimos minutos, Pinheiros entrou de vez nessa reta final do jogo. O Renato muito bem nas bolas de fora e na última jogada do pick and roll. Kenny Dawkins, que foi muito mal no primeiro tempo, trabalhando um pouco mais o jogo. O Ruivo segue com confiança, segue tentando. A bola do Ruivo não tá caindo, mas o momento é todo do Pinheiros. Tá melhor o Pinheiro nesse momento do jogo, tá justificando esse placar. E com relação ao Dax, é isso mesmo. Ele está procurando mais, ele está dando boas assistências, né? Essa bola, inclusive, ele errou o ponto da tabela, mas o arremesso seria esse mesmo na tabela, ele só errou o ponto.
E tá faltando um jogador de decisão, no caso aí, seria o caso do Betinho, né? Betinho também é um jogador importante para decidir o jogo, né? Mas o jogo está na mão do Renato. Se for bem explorado, né? Em cima do Caio Torres. Renato, 11 pontos e boa parte dessa pontuação é construída agora no quarto período, no momento de decisão. Grande momento do Renato, da equipe do Pinheiros, como já citamos, né? Com passagem do Vasco. Antes vi muito jogo dele aqui no Paulistano. 9 pontos esse quarto, 2 bolas de 3 e uma cesta de falta, né? Sim. Bem demais o Renato. O Renato é um jogador muito inteligente, que usa muito bem o corpo, não é um jogador tão forte, não tem explosão física, mas é um jogador que tem um QI de basquete muito alto. Ele não faz nada de espetacular, é o feijão com arroz, mas faz muito bem feito. Exato. E aí é melhor, né? Comer um feijão arroz bem feito do que uma comida toda incrementada, sofisticada. Aquele jogador que bate bola por baixo da perna e tudo quanto é lugar, na hora que ele vai decidir, bate no pé dele e vai pra fora, bom. A parcial do quarto período é de 11-3, hein? Aí tá irritado. Tá nervoso o torcedor vascaíno. 11 Vasco. Aliás, 11 Pinheiros, 3 Vasco no quarto período. Figuras folclóricas, carismáticas, peculiares, tomando conta do ginásio de São Januário. E o jogador ouve tudo, hein? Dawkins. Já tem aquele pessoal que a Débora destacou lá do ar-condicionado. Vem o Dawkins. Evolução pela direita, seguindo o Renato. Fez a fita o Renato, foi pro arremesso. Encontrou o aro, rebote do Ruivo. Recomeça Pinheiros, Renato. Grande destaque no quarto período. Choque contra o Caio Torres. Ele volta o jogo pro Betinho. Betinho tem 7 pontos, Betinho. Atalho pela direita, Betinho. Serve ao Ruivo, que encontra o Isaac, que vai pro arremesso, encontra o aro. Estando 3:44, posse aí do Vasco da Gama, no detalhe do Duda Machado. A jogada era no início, pick and roll com o Renato, né? O Renato saiu livre no garrafão. Exatamente. Pinheiros trabalhou bem, a bola não caiu, né? Mas a bola foi bem trabalhada, os passes perfeitos e sobrou para o jogador mais livre, né? É que a bola não caiu. Quer acompanhar mais o NBB amanhã, quarta-feira, no Twitter, o @NBB no Twitter. Tem Ceará e Minas, Basquete Cearense e Minas, 8 da noite no @NBB no Twitter. Recomeçando aí o Dawkins. Duelo contra o Duda Machado, aproximação de bloqueio do Isaac. Dawkins, tinha Muralha, Caio Torres pela frente, o Isaac na ação ofensiva, menos 10 segundos de posse. Intensidade contra o Gemerson, muito contestado. E um arremesso gigantesco. Isaac, 12 pontos para ele, 64-59. Vem o Vitinho na finta para cima do Betinho. Vitinho tentou o Caio Torres, que com o auxílio da tabela anota 2 pontos para o Vasco. Interessante, o Toledo não voltou, né? Trabalho aí do Ruivo. Busca opção, conexão com o Renato. Renato invade, Renato vai para ação individual. Que homem! Quarto período, por enquanto, é todo dele. 11 pontos, né, Gustavo? Só no quarto período, 13 no total. Espetacular o aproveitamento do Renato. Chamou o jogo pra si. Com confiança, não tem medo, né? Fez a finta agora, bateu bem pra dentro. Vacilo do Vitinho, então. O Betinho é fotão pra bandeja suave. E agora com intensidade, com ira, celebrando pro Pinheiros. 2 pontos do Betinho, que o Vlamir acaba de ressaltar também. Momento todo do Pinheiros, Vlamir Marques. Sim, são jogadores de decisão, né? Aquilo que eu falei agora há pouco, falta também o Toledo, né? Embora o time esteja bem na quadra agora aí, né? Mas situação difícil do Vasco, porque não tem jogador fora o Duda aí com capacidade de decidir o jogo. O Caio já tá baqueado, tá caído. Vitinho perdeu essa bola aí também, isso faz mal para a personalidade do jogador. Quer dizer, os jogadores, Pilar, que poderia ser um jogador vibrante, está na quadra, mas está fora. Então o Pinheiro vem vindo de trás, personalizando os seus jogadores, Betinho personalizado. Quer dizer, o Renato muito mais ainda, né? O Dawkins distribuindo bem a bola. Quer dizer, tá tudo para o Pinheiro conseguir a vitória nesse jogo aí. Aquilo que a gente falava, Romulo e Vlamir, na abertura da transmissão, a forma como o Cezinha consegue rodar essa equipe faz com que o time
tenha um nível muito alto o tempo todo. Não começou bem, mas nessa reta final, fisicamente me parece melhor do que o Vasco. E aí a gente olha um pouquinho para as estatísticas, 3 jogadores do Vasco com mais de 30 minutos em quadra. Stocks, Gemerson e também o Vitinho. Nenhum do Pinheiros tem mais de 30 minutos em quadra. Kenny Dawkins, que não foi bem no primeiro tempo, está inteiro agora pro final do jogo. O Vlamir citou o Toledo, o Bennett também não está jogando nesses últimos minutos, mas o ritmo do time tá lá em cima, tá alto, muito maior do que o ritmo que o Vasco consegue impor nesses minutos. É porque agora o time do Vasco, que a gente percebe, tá faltando jogador de decisão. Aqueles que podem decidir seria apenas o Duda, mas também essa bola precisa cair, porque se não cair vai ligar contra-ataque para o adversário, né? Se o Vasco vencer ainda conseguir uma reação, né? Quem não teria chance mais de vaga no Super 8 é o Bauru. Informa aqui meu amigo Rodrigo Lazzarini, também do NBB. Mas a equipe do Pinheiros vai vencendo 68-61. É o Isaac. Como é que fica a sobra? Desculpe, como é que fica a situação do Vasco? Vamos lá, o Gustavo Hoffman tem trouxe toda uma planilha com todas as informações do Super 8, não é isso, Gustavo? Graças ao departamento de estatísticas do NBB. O Vasco precisa ganhar as 2 partidas para não depender de qualquer outro resultado e ser o 8º colocado. Se ganhar apenas uma partida, tem que torcer contra Joinville e Basquete Cearense. E aí o Stocks no trabalho, 68 Pinheiros, 61 Vasco, Caio Torres. Isso ainda vai cair, caiu. Não foi de uma forma muito usual, mas converteu. Tira a marca de 10 pontos o estreante da noite pelo Vasco, Caio Torres. 68, 63 o Ruivo. Gira aí com Dawkins. Duda o monitora. Dawkins com agressividade. Agressividade implacável do Dawkins. Na hora certa aparecendo os grandes jogadores, né? 7-0-63. 1 minuto restando. Trabalho do Vasco da Gama, Stocks. Mas do cotovelo vem o Caio Torres. Não converte. Último minuto, Pinheiros vai conquistando uma gigante vitória em mais uma semana do NBB Caixa aqui nos canais ESPN. Aí chegando, tá no topo e não é por acaso o Pinheiros. Vai chegando a sua 9ª vitória na competição. Tem apenas 3 derrotas, como citamos. Vai igualando a campanha do Flamengo, 9-3. E tem Franca com 10-2. Falta marcada. Falta inteligente do Dawkins agora, né? Em cima do Duda, ele sabia que o Duda ia pra bola de 3 para a jogada antes. Começando 33. O Dawkins, quantos anos ele tem atualmente? Vamos lá, Kenny Dawkins na nossa ficha. Puxa aí, deixa eu ver. Cadê o Kenny Dawkins na minha ficha aqui? Dawkins. Achei. Kenny Montrell Dawkins, 23 de julho de 1987. Então tem 31. 31 aninhos. Tá moço. 10,5 pontos de média, 3,1 rebotes, 2,3 assistências. Recomeço do Duda. Ação derradeira, arremesso do Caio Torres. Aí, né? Aí vem o desespero. Machucando o coração. Já não dava mais nada. Não dá mais, né, Vlamir? Já não dava mais. Vem o avanço aí do Dawkins. Pinheiros vai conquistar uma grande vitória. Essa reta final foi um jogo bem intenso, bem disputado. Teve momentos um tanto quanto insanos, mas foi um jogo muito disputado. Aí sempre tem um corneteiro. Tá lá cornetando essa reta final em São Januário. Aproveita de ter que chamar de novo. O Agra, tá aí ouvindo, Agra? Baixa o ESPN App, Agra. O melhor amigo do fã de esporte na palma da sua mão, o ESPN App. Você escolhe a sua modalidade preferida, o seu time do coração. E tem o melhor do mundo dos esportes diariamente. E o download é de graça. ESPN App. Mais um, ó. Nossa senhora, esse filé de borboleta tá insano. Dá pra ouvir daqui, hein? E a importância de ter um jogador como Ken Dawkins no elenco, né? Um jogador já mais experiente, que não foi bem no primeiro tempo, mas não se abate, não fica com medo de jogar, não se esconde do jogo. Foi decisivo também nesses últimos minutos. Ele é grande jogador, ele apenas não meteu as bolas, né? Como errou esse lance livre, mas o fator preponderante dessa vitória do Pinheiro foi o Renato, sem dúvida nenhuma. Então converte o arremesso Dawkins. 7-1-63 tem sempre isso, né? Eu sempre falo na reta final do jogo do NBB que tem o desempate aí por cestas. E por isso não importa, o jogo pode estar inalcançável para o derrotado.
mas ele ainda interessa uma pontuação que pode ter um impacto em eventual desempate lá na frente, né? Então, no NBB tem isso. E é justamente isso que torna realmente todo jogo importante até o último segundo, né? E ainda mais essa temporada do NBB, um basquete tão equilibrado como a gente tem visto, né? Olha a diferença, a gente está vendo um time que está brigando para entrar no Super 8 contra o terceiro colocado do NBB, né? A gente vê Brasília, basquete cearense, Joinville batendo de frente com todos os times também. Todo jogo é difícil. Você não vê grande placar, você não vê jogo elástico, ganhar de 20, 30 pontos, como acontece muito, já teve muito disso, né? Todos os jogos são assim, são equilibrados, né? O maldoso diria, não tem nenhum Chicago Bulls no NBB para tomar 60 pontos, não. Boston. Detalhe que o Chicago tinha vítima vitória contra o Oklahoma, né? E no dia seguinte tomou uma derrota inacreditável, que 56 pontos, né? Exato. Problema de salário atrasado, tudo isso leva o jogador a não jogar o seu máximo. Em posição do Vasco, ação derradeira de partida NBB aqui nos canais ESPN. Toda noite, terça-feira, o Novo Basquete Brasil enche a tela da ESPN. Aí o Duda Machado com 2 pontos. Então reduz a vantagem do Pinheiros para a marca de 6, 71-65. Ainda o Ruivo servindo ao Betinho. Betinho não converte. Final de jogo no ginásio de São Januário. 71 para o Pinheiros, 65 para o Vasco da Gama. O Pinheiros segue forte, agora com 9 vitórias e 3 derrotas. Mesma campanha do Flamengo, só inferior à Franca, que tem 10 vitórias e 2 derrotas. E o Vasco agora com a sua 8ª derrota, 4 vitórias e 8 derrotas nesse momento. Vitória do Pinheiros no Rio de Janeiro. Destaques na quadra com a repórter Débora Gares. Fala, Débora. Rômulo, estamos chegando aqui pertinho do Gemerson, que está cumprimentando nesse momento os jogadores do time adversário para atender a gente. Gemerson. Está cumprimentando aqui 1 a 1, né? Tradicional cumprimento, apesar da derrota. Ele que foi um dos destaques do Cestinha pelo Vasco, com 17 pontos, marcou 5 pontos de 3. Gemerson, conversar aqui com a gente. O Vasco teve a vantagem durante a maior parte da partida, no último quarto, que acabou perdendo essa vantagem e se complica um pouco agora para tentar a vaga no Super 8. Vai depender de outros resultados. O que aconteceu? Tua avaliação da partida, por favor. Como você falou, até o terceiro quarto a gente estava bem, né? A gente vem evoluindo como grupo. O Caião chegou, deu uma outra cara para o time. Agora fica um pouco difícil para o Super 8, mas a gente vai lutar, é Vasco, a gente vai lutar até o final para tentar conseguir essa vaga aí, que é importante para os nossos objetivos. Falou do Caio, fala dele, fala do Stocks também, que está começando aí a jogar com vocês, a importância de ter mais opções. O técnico Alberto Bial está com essas opções, ele entrando hoje pela primeira vez, o Caio? São 2 grandes jogadores, o Caio já tinha jogado com ele. Agrega muito para o time, tá entre os 3 melhores pivôs do Brasil aí. Com certeza nos próximos jogos aí vai acrescentar muito para a gente. Tá certo, então, obrigada, Gemerson. Liberar ele, o grupo está aguardando ele ali no centro da quadra. Vamos conversar aqui com o Renato, que está aqui pertinho. Renato, que fez toda a diferença nesse último quarto, quando o Pinheiros conseguiu a virada para sair daqui com uma vitória. O Pinheiros que já está garantido no Super 8, mas atrás de uma colocação melhor que favoreça, né? Que lhe dê uma vida mais tranquila nessa Copa. A tua avaliação da partida, por favor, Renato. Acho que a gente começou o jogo muito abaixo do que a gente pode fazer, né? E no final do jogo a gente conseguiu encaixar uma defesa melhor e trabalhamos mais no contra-ataque. Acho que o jogo 5 contra 5 nosso não estava encaixando com eles. E aí a gente começou a utilizar disso do contra-ataque e tivemos êxito. César, roda muito a equipe, né? Os nossos comentaristas estavam comentando isso, como isso é importante para manter o nível do time até o final, inclusive conseguir viradas como essa. Aí o Betinho passando aqui, fazendo uma graça. A gente tem uma equipe muito boa, né? Que todos os jogadores podem entrar e contribuir e ser protagonista de uma vitória. Então, isso é muito importante, né? Que está todo mundo descansado e todo mundo no mesmo nível para estar jogando. Tá certo, então, obrigada, Renato. Vou liberar. Vamos tentar falar com o César aqui, o técnico. Aqui no fundo está atendendo a imprensa também. Uma palavrinha
depois dessa partida para falar um pouquinho sobre essa vitória conquistada no último quarto. Eu aproveito e já vou passando os números do Renato. Foram 13 pontos nesse jogo, 2 bolas de 3 convertidas, 2 de 7 arremessos. Ele, dando aqui entrevista, já vai atender a gente, falando por aqui. Tentar ouvir um pouquinho. Umas entradas boas de alguns jogadores no ataque nesse último quarto que nos deram a virada e a vitória. César, falando então mais um pouquinho sobre essa importante conquista aqui na casa do adversário no último quarto, como é que foi a conversa, principalmente já do intervalo, para que o Pinheiros já na segunda metade da partida já começou, já no terceiro quarto, mostrando uma recuperação? A gente sabe que no final das contas o resultado é o que mais conta, né? A vitória importantíssima para os nossos objetivos, mas hoje não fizemos uma grande partida. A equipe entrou um pouco apática na defesa e no ataque, né? O ataque foi, na minha opinião, consequência dessa apatia defensiva. As bolas não caíram e continuamos insistindo nas bolas de 3. Né? Eu pedi até no intervalo para eles tentarem umas bolas mais dentro, né? Bola com pivô, bola de penetração. A gente conseguiu uma ou outra, mas insistimos muito ainda nas bolas de 3. Tivemos uma melhora no último quarto, caíram algumas bolas, na defesa também, fomos mais agressivos. Acredito que isso que deu a virada para a gente e a vitória. Falando um pouquinho do Renato também, que fez toda a diferença nesse último quarto, a atuação dele, principalmente nesse finalzinho do jogo. O Renato é um jogador experiente, né? Tá acostumado com esses jogos aí, ele sentiu que o time precisava um pouco mais dele, de algumas bolas a mais dele, então no momento que ele entrou ali no terceiro quarto ele começou a fazer diferença e ele é um jogador muito versátil, né? Ele faz a posição 4, faz a posição 5, joga de costas, arremessa de 3, então é um jogador aí que tem sido bastante importante pra gente. Tá certo, então, obrigada, parabéns pela vitória nessa noite, César. Rômulo. Obrigado, Débora Gares. Grande vitória. É o Vlamir que tá aqui, ó. Deu pra ouvir o César. É o Vlamir que tava lá? Sim, é o Vlamir. Pode confirmar. Vitória do Pinheiros contra o Vasco da Gama. Um grande jogo. Tá recebendo um abraço, viu, Vlamir? Do César Guidetti, eu sei que você conhece muito bem ele. Muito, foi meu aluno, né? Quero retribuir também. Olha, rapidinho, né? Eu acho que até o terceiro quarto a equipe do Vasco merecia a vitória. Mas com o último quarto do Pinheiros, a atuação do Renato, do Dalk, sim, de toda a equipe do Pinheiros, não tem dúvida que a vitória do Pinheiros foi merecidíssima, né? Quer dizer, um resultado bem colocado, bem feito, né? Uma boa conquista. Não vai ser todo mundo que vai no Vasco e ganhar aí, não. E essa vitória do Pinheiros foi muito importante. Diga, Débora. Ficou faltando um recadinho. Técnico vencedor na noite tem toda a prioridade para mandar um recado, então, para quem está nos acompanhando nessa transmissão. Queria mandar um abração aí ao mestre Vlamir Marques, ele que foi meu professor aí, fez parte na minha formação como técnico, treinador e me ajudou bastante aí com os conselhos, com os ensinamentos dele e sempre uma inspiração muito grande para a gente. Queria mandar um abraço e agradecer aí por tudo que ele fez pelo basquete e continua fazendo. Vlamir não tá, o César não está te ouvindo, mas se quiser dar uma resposta, eu transmito aqui nesse momento. Não, Cezinho, um grande abraço nele. Nós tivemos junto aqui nos Jogos da Seleção Brasileira. E eu conversei, tá vendo, Cezinha, que fim que levou? Aí onde é que você está agora, né? Maravilha, Cezinha, parabéns, querido. A vida segue, tem muita coisa pela frente ainda. Mandando parabéns e agradecendo muito, lembrando de você. Tá bom, obrigado, Vlamir. Os tempos de Fefisa aí, que você formou muitos professores e técnicos. E realmente é um prazer ter participado e conhecido você. Valeu. Tá certo, tá dado o recado, Rômulo. Obrigado, Débora Gares, no ginásio de São Januário. Vamos aproveitar e destacar, então, a jogada da partida NBB Caixa na ESPN. Aí em destaque, a jogada da partida, viu, Gustavo Hoffmann também. Tivemos boas jogadas. Uma que foi selecionada foi a saída do Bennett com 2 pontos e a falta. Bela cesta falta do Bennett, que não fez um grande jogo, ficou abaixo do potencial que a gente sabe que ele tem, mas o Pinheiros, de maneira coletiva, para mim, ganhou o jogo, principalmente nesses últimos minutos, né? Uma partida que o Cezinha
já disse muito bem, o Pinheiros não jogou bem, mesmo assim conquistou a vitória. Acho que foi um jogo em que, mesmo com essa atuação abaixo, o Fã de Esportes pôde ver como o Pinheiros hoje é um time forte coletivamente, consegue rodar muito bem o seu time, e para mim isso fez toda a diferença no último quarto. E claro, o Renato foi o cara da partida, foi quem matou as bolas que tinha que matar. Algo mais, Vlamir Marques? Não, nada mais, perfeito. Mais um jogo que nós passamos na nossa vida, mais uma aprendizagem. Cada jogo que acontece a gente aprende um pouco mais, né? Então a história foi contada, agora vamos começar a contar outras, né? E outros jogos que virão. Isso no topo da classificação, o time de Franca liderando, com apenas 2 derrotas e 10 vitórias. Franca que disputa nessa semana ainda a sequência da final da Liga Sul-Americana contra o Instituto Córdoba da Argentina. Venceu o primeiro jogo, se vencer mais um, já conquista a Liga Sul-Americana, avançando para a Liga das Américas. O Flamengo 9-3, a Franca 10-2, Flamengo 9-3, Pinheiros também agora com 9-3, Mogi na 4ª posição, depois Paulistano, Minas, Botafogo. Fica essa batalha aí, hein, Gustavo? Vasco, São José, Corinthians, pela 8ª vaga do Super 8, que vai ser a próxima atração do basquetebol brasileiro aqui nos canais ESPN. Fique ligado aí no final do mês de dezembro com a Copa Super 8 e nos nossos noticiários, todo o destaque do que está acontecendo. Para finalizar, hein, Gustavo? Para finalizar, Bauru, Basquete Cearense, Joinville, Corinthians, São José e Vasco, todos seguem vivos nessa briga pelo 8º lugar, a última vaga no Super 8. Será um torneio bem legal, com transmissão também dos canais ESPN nessa época de final de ano. É isso, vocês estiveram com os comentaristas Gustavo Hoffman e Vlamir Marques, reportagens da Débora Gares, narração de Rômulo Mendonça, toda a produção dos canais ESPN com mais um grande trabalho. Muito obrigado pela audiência e continue conosco até uma próxima. Canais ESPN, porque a vida precisa de esporte. Tchau, tchau.